E antes de mais nada, sejam todos bem-vindos à 20ª semana da Engenharia Civil da USP São Carlos. Gostaria de agradecer em nome de toda a comissão organizadora a presença de todos os espectadores, além dos nossos ministrantes que disponibilizaram seu tempo e atenção para estar conosco aqui hoje. Com o objetivo de preparar os alunos para os desafios do mercado de trabalho, hoje teremos um workshop sobre processos seletivos, ministrado pela Ambev, uma das empresas mais influentes do país. Em um primeiro momento, teremos o workshop com Gustavo Zaluski, explorando as principais etapas e técnicas de lidar com esses desafios. Em seguida, teremos a participação de Pedro Segadas, formado em Engenharia Civil e gerente na área de logística, o qual irá falar um pouco sobre a cervejaria e compartilhar suas experiências. Gustavo Zaluski possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atua na área de gente e atração de talentos na Ambev há 2 anos e meio, com experiência em processo de recrutamento, técnicas de entrevista, processos seletivos e eventos. Atualmente é especialista de atração de talentos na Ambev. E Pedro Segadas Figueiredo possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui experiência acadêmica e profissional na área de Construction and Supply Chain Industry e atualmente é gerente na área de logística na Ambev, onde trabalha há mais de 4 anos. E agora, introduzidos os palestrantes, gostaria de repassar alguns lembretes para o melhor andamento do curso. Por gentileza, deixe as câmeras e os microfones desligados. Caso houver alguma dúvida durante o andamento do curso, envie a mensagem no chat, que a dúvida será repassada ao ministrante, ou sinta-se à vontade para fazê-lo pelo microfone. Caso prefiram, temos também o nosso site de perguntas. Será enviado o link no chat. Nele, vocês podem mandar perguntas ou então voltar naquelas que já foram feitas. Caso haja algum problema durante o curso, entre em contato com a nossa equipe pelas redes sociais. Estaremos trabalhando para resolver os casuais problemas. O curso estará sendo gravado e disponibilizado no nosso canal do YouTube futuramente. Tudo aquilo que vocês escrevem e falam faz parte da gravação. E para acompanhar conteúdos relacionados à engenharia civil, siga a SEC em suas redes sociais, tanto no Instagram, @sec.esc, quanto no YouTube, SEC-ESC-USP. Em nosso canal, você pode assistir a outros cursos ministrados ou palestras anteriores. Dados os avisos gerais, passo neste momento a palavra para o nosso ministrante. Gustavo, por favor. Boa. E aí, gente, boa tarde, como vocês estão? Todos bem? Todas bem? Primeiro, obrigado aí pelo convite da gente estar aqui conversando hoje. Como foi falado, então, de atração de talentos, na verdade, a atualização de currículo ao vivo aqui, eu estou indo para outra área na Ambev, tá? Que é a área de desenvolvimento e aprendizado, mas basicamente toda a minha trajetória aí foi dentro da área de atração de talentos, então acho que tem bastante coisa para compartilhar com vocês. E eu montei aqui um workshop mais para a gente falar um pouquinho sobre essa parte aí de começo, que é, então, a gente entender mais sobre carreira, a gente entender mais sobre o que a gente espera de um processo seletivo, e eu vou compartilhar com vocês, espero aí que seja super produtivo, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse mundo de cervejarias e sobre isso, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela, me avisem se estiver rolando aí, se vocês conseguirem estar vendo. Só um minutinho. Aí. Tudo certo? Alguém me dá um sinal que eu não vejo nada. Alguém Sim, fala para mim. estamos vendo. Boa. Legal. Vamos lá, gente. Então, falar um pouquinho sobre processos seletivos na Ambev, enfim. Só me apresentando de novo para vocês lembrarem de quem eu sou. Eu sou o Gustavo, sou engenheiro químico, formado lá em 2020. Minha formatura foi uma semana antes da pandemia começar a real oficial, então consegui colar grau ainda presencial, mas foi na outra semana já estava tudo fechado. Então, estou aí formado há quase 2 anos. Tenho 24 anos, sou do Paraná. Participei por 4 anos do Movimento Empresa Júnior, então me criei dentro do MEG. E era, né, até ontem, especialista de atração de talentos aqui na Ambev. E cuidava aqui dentro de vários programas, como o Trainee, o programa de estágio. E também fazia várias atividades aí envolvendo estudantes universitários. E uma das coisas que eu mais fazia era exatamente esses momentos de estar conversando e falando um pouquinho da companhia para as pessoas que têm um pouquinho de curiosidade em saber
como a gente trabalha e também conseguir somar aí no desenvolvimento das pessoas. Beleza? Mas vamos então ao que interessa, vamos falar um pouquinho hoje sobre processos seletivos, mas antes da gente realmente entrar nesse detalhe, eu queria falar um pouquinho sobre futuro profissional com vocês. Queria abordar um pouco sobre currículo, né? Será que a gente usa currículo ainda hoje? E daí sim a gente entrar então nas etapas de um processo seletivo. A gente fala sobre dinâmica em grupo, falar sobre pitch, entrevista. Eu passo algumas das minhas visões que eu tive aí no decorrer da minha carreira, né, fazendo processos seletivos. E no final aí a gente termina então para fazer um fechamento bacana. Eu combinei com o pessoal que se vocês tiverem pergunta, podem ir fazendo. Eu vou parando aqui um momento, se eu lembrar, espero que sim, para a gente trazer algumas perguntinhas, mas se não, no final a gente guarda aí uns minutinhos para tirar dúvidas, tá bom? Mas legal, eu queria começar fazendo essa pergunta para vocês, né? Vocês podem responder no chat ou responder para vocês mesmos aí internamente. Mas quem vocês querem ser no futuro? Sempre que eu faço essa pergunta para as pessoas, eu logo em seguida falo que é uma pergunta super difícil, né? A gente falar sobre o futuro, porque a gente está em constante mudança, né? Então, nós somos pessoas que mudamos o que a gente acredita, o que a gente pensa. Eu tenho certeza que a pessoa de 3 anos atrás, de 4 anos atrás, né, de quem vocês eram, com certeza imaginava um futuro totalmente diferente para onde vocês estão hoje. Então, é difícil a gente falar de futuro, né? Só que isso não impede a gente, né, de planejar, da gente se planejar e pensar, porque é isso que vai levar a gente para frente, né? Então, não necessariamente o que a gente planeja para o futuro tem que ser exatamente aquilo que a gente planejou, mas esse planejamento ajuda a gente a seguir em frente, né? A continuar a ir trilhando as coisas que a gente quer alcançar. E quando a gente pensa, né, em como que eu faço isso, né? O que eu quero ser no futuro? Eu acho que é muito uma escolha que parecia muito linear, né? Com uma só variável que era, eu vou fazer o que eu gosto. Mas quando a gente vai crescendo, ganhando maturidade, a gente entende que não é só isso, né? Não é só fazer o que você gosta. A gente tem aí uma matriz de variáveis que são importantes para a gente decidir o nosso futuro profissional. Então, na minha cabeça, faz muito mais sentido a gente buscar esse match profissional aqui do que a gente buscar só uma ou outro aspecto. E eu queria comentar um pouquinho do que eu acredito com vocês. Então, acho que o que mais guia a gente a escolher o que a gente quer fazer é a nossa motivação. Então, a gente tenta ir atrás de coisas que a gente gosta de fazer, a gente tende a pensar, nossa, quero trabalhar num lugar onde eu vou gostar do que eu faço, onde eu vou ser feliz, onde eu vou estar realizado, e realmente a gente tem que buscar isso. E é muito importante a gente ter motivação para fazer a nossa função, né? Então, eu me motivar por um desafio ou por algo que eu já gosto. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser capaz, eu não gosto muito dessa palavra, tem que mudar, capacidade não, mas tem que ter conhecimento, né? Então, vamos pensar assim, se eu estou buscando, às vezes, uma vaga de estágio, provavelmente, né, eu não preciso ter tantos conhecimentos prévios. Mas, digamos que eu, Gustavo, engenheiro químico, se eu quero trabalhar como advogado, provavelmente eu não vou conseguir, né? Porque eu não tenho conhecimento para atuar como um advogado. E daí eu teria que estudar e tal para conseguir uma vaga já para assumir essa posição. Então, além de você estar motivada, você tem que entender o que aquela vaga, o que aquela posição vai requerir de conhecimento. Muita coisa você vai aprender estando na função, mas outras coisas você já precisa ter. Então, é importante a gente ter essa noção para a gente conseguir também encontrar um match que, né, não vá frustrar a gente no futuro. A gente precisa estar disponível. Então, a gente fala muito de mobilidade, né? Quando a gente olha na Ambev aqui, por exemplo, a gente é uma empresa que tem mais de 30 cervejarias só no Brasil. Então, né, se você tem disponibilidade de ir para qualquer lugar do país, é muito bacana, porque com certeza vai aparecer mais oportunidade para você. Mas é importante a gente também ter isso na cabeça, né? O quão disponível eu estou para me mudar, o quão disponível eu estou para conseguir fazer um estágio e terminar meu TCC, o quão disponível eu estou para conseguir estar ali presente, né, entregando o que eu preciso naquela função. Então, é importante a gente ter essa noção também. Tem que valer a pena, né? Então, a gente está vivendo aí um cenário pavoroso no Brasil, né, onde tudo está caríssimo. Então, querendo ou não, a gente também precisa de uma posição, um emprego que vale a pena para a gente. Então, não adianta ser o emprego dos sonhos para você, sem o conhecimento necessário, onde você queria morar, mas não vale a pena, assim, você se frustrar por conta disso, né? Então, remuneração é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Não pode ser o único, na minha opinião, mas é um fator, sim, que com certeza pondera as nossas decisões. E, por último, a oportunidade, né? Então, nada disso acontece se eu não tenho uma oportunidade, se essa oportunidade não chega para mim. E era isso que eu queria já puxar um gancho para levar para os próximos assuntos. Então, como que surgem as oportunidades, né? E eu gosto muito
desse tema aqui, eu queria explicar para vocês o que é, que a gente chama de locus de controle, que pode ser externo ou interno. E eu vou contar uma história aqui para vocês e vai ficar um pouco mais claro. Então, pensem que vocês têm uma prova e estão no primeiro semestre, vocês fazem engenharia, né? Então, no primeiro semestre tem cálculo 1 lá, né? E daí todo mundo ficou na última prova lá, metade da turma tá para fazer a última prova, e você estudou um monte, porque você precisava tirar 9 na prova, e você sabia a matéria inteira, você sabia tudo, estava prontíssimo para fazer a prova. Alguém abriu o microfone, tá tranquilo? Posso continuar? Posso, né? Uma coisa me interrompe. Enfim, e daí você tinha que fazer a prova, e você estudou a madrugada inteira, e daí você acorda atrasado e perde o ônibus. E chega atrasado na universidade e não consegue fazer a prova, né? Então, aí você tá mega frustrado, e você tá super, perdoa a palavra, puta da vida, e daí você tem duas opções, na minha visão, né? Você pode culpar o ambiente externo, então você pode falar que o seu despertador não tocou, você pode falar que o elevador do prédio que você mora demorou 1 minuto a mais para descer, você pode falar que o ônibus passou 10 segundos mais cedo, ou você pode pensar assim, putz, eu sabia que era uma prova muito importante e eu poderia ter me programado para acordar mais cedo, eu poderia ter estudado um pouco antes para não precisar madrugar e depois estar morrendo de sono, então eu poderia ter me programado melhor, sabendo que era uma coisa tão importante para mim, né? E a partir do momento onde a gente coloca a culpa, a causa no ambiente externo, a gente não tem tanto controle sobre isso. Porque se eu coloco a minha culpa, a causa, né, internamente, eu consigo mudar alguma coisa em mim ou no que eu faço para evitar que esse problema aconteça de novo, né? Então, quando a gente entende dessa forma, claro, nem tudo, a gente só não precisa colocar tudo em cima da gente, mas quando a gente coloca algumas causas, né, em cima da gente, a gente tem mais controle sobre as coisas. E para mim isso resume muito sobre oportunidade. A gente pode só esperar a oportunidade chegar, né, um ambiente externo aparecer que uma oportunidade aí der certo, o que acontece, tá? Mas, né, se eu posso estar trabalhando internamente para conseguir aquela oportunidade, para encontrar essa oportunidade, com certeza vai ser um trabalho mais interessante para mim, né? Porque eu consigo também ter mais controle sobre o que vai aparecer. E no final a gente fala muito sobre legado, que é exatamente isso, né? A partir do momento que eu coloco a responsabilidade em mim, eu começo a trabalhar e fazer as coisas, e quando eu vejo o legado que eu deixo por onde eu passo, vem de forma orgânica, né? Ou seja, vem de forma consequente, né? E daí, quando a gente já entendeu que a gente tem que ir atrás de oportunidade, né? Que a gente não pode só ficar esperando que ela caia do céu, mas que a gente tem que, né, ir atrás, a gente já pensa, né, em primeira coisa, que é como eu monto meu currículo, que teoricamente é a primeira coisa que a pessoa que vai me conhecer vai ver. E daí eu queria trazer uma apologia aqui, se eu posso chamar assim, sobre isso. E eu vou pensar em outra coisa aqui, tá? Vamos pensar que a gente está agora num Open, o Tusca é aí em São Carlos, né? Eu tô falando bobagem, eu sou do Paraná, mas conheço a festa, acho que é aí, né? Pensa, vocês estão aí nessa festa, vocês conheceram uma pessoa, né? Já estão lá nas alturas, assim, conheceram uma pessoa, né? Ficou com aquela pessoa, no final da festa, tá indo embora, já é o último dia. O que você vai pedir para essa pessoa? Você vai pedir o Instagram dela, o Facebook dela, que acho que quase ninguém mais usa, ou você vai pedir o currículo dela, né? Se fosse eu, pediria o Instagram dela. Por quê? Porque eu ia entrar numa rede social onde eu consigo ver os interesses da pessoa, o que essa pessoa faz, consigo conhecer um pouco mais da vida dela, o que ela curte, coisas que ela não gosta, como que ela realmente é, né? Ou pelo menos no Instagram, como ela aparenta ser. E porque um currículo, se eu pedir, vai me dar só um texto sobre ela, né? E numa rede social eu consigo ver muito mais um comportamento dela. E eu acho que isso traduz legal, porque hoje, mais que um currículo, as empresas buscam por pessoas, né? Então, o currículo, ele me remete muito a hard skills, que é o quê? Que é aquele conhecimento técnico, né? Que eu consigo aprender, consigo desenvolver. E hoje, né, pensando em recrutamento, a gente que é necessário, sim, a hard skill, né, esse conhecimento mais técnico, mas é muito importante a soft skill, que é o conhecimento que a gente adquire, né, pensando em comportamento. E o comportamento é essencial para a gente conseguir se mandar bem, né, num emprego, porque a gente vai estar lá trabalhando com gente o tempo inteiro, independente se você é da área de pessoas ou não. E é muito legal, então, que a gente tem hoje o LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social que basicamente é o meu currículo ao vivo, né, onde eu consigo ter o meu currículo, mas ao mesmo tempo eu consigo passar quem eu sou para as pessoas.
os meus interesses, o que eu acredito, as coisas que eu sigo, as coisas que eu já fiz, a minha experiência, eu consigo mostrar a minha opinião. Então, é uma ferramenta super bacana desse aspecto. Então, hoje, né, eu acho que é legal você ter um currículo, porque com certeza as pessoas vão pedir, mas mais bacana ainda é você fala, olha meu LinkedIn lá, com certeza é muito mais estratégico quando você quer que a pessoa conheça você. Claro, pensando no ambiente profissional, mas se quiser marcar um date, talvez não seja a melhor opção. Date, né, tô parecendo um velho falando. Enfim, né? Então hoje recrutadoras querem stalkear as pessoas, né? A gente quer conhecer as pessoas realmente como elas são. E como a gente usa o LinkedIn, né? Eu não quis dar ideia aqui de como você faz uma capa bonita, qual foto você usa, como você coloca seu nome. Eu quis trazer uma visão um pouco mais geral sobre pontos que são legais da gente observar quando a gente usa a ferramenta, tá? Então, o primeiro deles aqui é a autenticidade. Eu acho que é muito bacana quando a gente se destaca por ser único, por ser única. É muito legal, né? E daí eu trouxe aqui essa foto, que é um paralelo gigante que aconteceu comigo quando eu fiz o meu processo seletivo na Ambev. Eu entrei na Ambev como estagiário. Morava lá em Ponta Grossa e tal. Naquela época, eu atirava para todos os lados, né? Porque eu queria um estágio, estava difícil conseguir estágio, então eu fazia para todas as empresas possíveis. E daí acabei passando para a dinâmica da Ambev e eu tinha uma roupa especial de fazer dinâmica, que era o quê? Que era um blazer, uma camisa social, uma calça social e um sapato, né? Parecia que eu estava indo num casamento, assim, numa festa de 15 anos, mas estava indo fazer entrevista, era o meu look. E daí eu inventei de assim para cervejaria, né? E daí eu cheguei lá e tal, e daí eu comecei a pensar, tava um calor, já era meio verão, assim, né? E eu cheguei num ambiente super informal, primeiro, né? Eu já fiquei, putz, né? Porque eu vim vestido assim, aqui nesse ambiente, né? E daí eu fiquei pensando, tipo assim, será que eu tô sendo genuinamente quem eu sou? Ou eu tô tentando vender uma coisa só porque eu acho que assim as pessoas vão gostar mais de mim? E daí eu já comecei a ficar nesse pensamento. E essa foto do lado dessa mulher de pijama aí é basicamente como eu trabalhei no passado inteiro, né? Que na posição que eu tô, eu pude fazer home office, então eu trabalhava de pijamas. Eu tô de shorts aqui de academia, por exemplo, agora falando com vocês e descalço. Então a gente tá, né? Hoje eu trabalho num ambiente mega informal, que é meu quarto. Então eu quis trazer esses paralelos, né? Do que a gente acredita que é e o que realmente a gente se sente confortável sendo. E acho que isso resume muito a parte de ser único. Então, você ter esse interesse genuíno, né? Você ser genuíno nas coisas que você faz, nas coisas que você comenta. Então, o LinkedIn, ele pode ser muito o contrário, no sentido de você se guiar por tendências ou por você parecer ser algo que você não é. O que é muito comum em redes sociais, né? Mas eu acho que a gente volta um pouquinho, tenta bater sempre nessa tecla para a gente evitar essa parte, tá? Mas a gente ser sempre quem a gente é realmente. E isso já linka totalmente com diversidade. Então, a gente fala bastante hoje em recrutamento, por exemplo, em viés inconsciente, que é aquilo que a gente acredita que não é um preconceito, mas está dentro da gente. Por exemplo, coisas que podem ser até mais banais, entre aspas. O fato de você ter estudado na mesma universidade que eu me faz eu gostar mais de você. Ou o fato de você torcer para o mesmo time que eu também faz eu gostar mais de você, que são vieses que não me levam a nada, né? Não diz nada sobre a pessoa. Então é importante a gente evitar esse tipo de viés para a gente não achar que uma pessoa é melhor do que a outra simplesmente por afinidade, né? E é muito importante numa rede social e na vida, em tudo, a gente saber reconhecer as nossas lutas, né? Principalmente porque o LinkedIn é um lugar onde a gente vai falar muito sobre as coisas que a gente conquista, né? É fundamental a gente saber reconhecer os nossos privilégios. E todo mundo, com certeza, é merecedor, todo mundo, né, tá aí construindo a sua história e com certeza todo mundo passa por dificuldade. Mas é muito importante a gente saber o que a gente tem de privilégio hoje para a gente conseguir entender a dificuldade e a experiência das outras pessoas também, tá? Então a gente tem que ter isso muito na cabeça e com certeza viver sem preconceitos, tá? Então, se a gente tem ainda preconceitos enraizados na nossa cabeça, a gente trabalha para desfazer isso e construir um conceito novo, né? Eu não gosto muito da palavra desconstruir, eu prefiro reconstruir, porque daí você só não desconstrói, né? Você constrói uma coisa nova aí que você acredita, que você entende que é o correto. Enfim, outra coisa incrível que o LinkedIn dá pra gente é falar de experiências. Então, mostre a sua experiência, enalteça as suas conquistas, entenda que experiência é diferente de histórico profissional. As coisas que você conquista na sua vida, às vezes uma conquista pessoal, ela diz tanto sobre você, que se você fala dela, por exemplo, vai com certeza fazer mais sentido do que você forçar uma experiência profissional
que talvez não seja a melhor versão de você mesma, sabe? Então é super legal a gente entender esses dois paralelos, tá? E a experiência mesmo. Então, sei lá, viajei, fui na casa da minha tia lá longe, no interior, e tive uma experiência transformadora lá. Sei lá, fala sobre isso, né? Às vezes a gente tenta só ficar postando certificado ou coisa que a gente faz, que talvez seja muito vago, né? Tenta falar um pouco mais de algo que realmente importou para você. E busca experiências diversas para se conhecer melhor, né? É aquela pergunta, né, que a gente sempre faz quando a gente faz entrevista me conta uma experiência desafiadora que você saiu fora da caixa. E não que não seja desafiadora, mas eu escuto muito, tipo, quando fui morar sozinha, quando fui morar sozinho, que são processos naturais de quem está amadurecendo, né? Então, mas qual a experiência mais diferente que você teve, né? Será que se você está se achando num ambiente desconfortável, não desconfortável no sentido de você estar mal, né? Psicologicamente, mas será que você está realmente se desafiando? Então é legal a gente se colocar à prova nisso, porque daí a gente se conhece melhor quando a gente entende que a gente está realmente se desafiando, né? Porque a gente faz coisas diferentes e aí aprende coisas novas sobre a gente. E por último, né, aí dica mais pontual mesmo, né, fala sobre o que você gosta, usa seus interesses, use palavras-chave no seu perfil, faça posts sobre você, sobre seus interesses, sobre suas conquistas, siga pessoas que te inspiram. Isso é muito legal, gente. Isso daí vai fazer o algoritmo do LinkedIn surtar lá e vai fazer você estar linkado com esses assuntos, tá? Então, fale sobre coisas que vocês gostam. Isso é importante. E por último, colocar aí humanidade, tá? De uma surtada aí, mas eu acho que é muito legal, sabe? Quando a gente consegue ser simplesmente genuíno, voltando nessa tecla, né? Mas a gente ser além dos rótulos, fazendo aí um merchan para nossa hashtag que a gente usa sempre, que é você simplesmente, né, também ser humano. Então, tipo, aqui eu trouxe o exemplo do Renato, ele é estagiário nosso lá no Rio de Janeiro, e quando ele fez o processo seletivo da Ambev de estágio, a cervejaria, antes dele mesmo fazer o processo seletivo, enviou um kitzinho, sabe? Um brindezinho para ele. E daí ele já fez um post no LinkedIn, tipo, super, tipo, nossa, ganhei um presente aqui, olha que legal, tô feliz, vou compartilhar isso com as pessoas. Olha o tanto de engajamento que teve o post dele, né? Então, às vezes, a gente falando algo corriqueiro da nossa vida engaja muito mais do que eu fazer um texto gigantesco, super científico lá, que também é super legal, mas às vezes eu faço muito mais pela aparência que eu quero causar do que realmente pelo que eu estou sentindo. Então, é legal a gente se conectar com as pessoas, né? A gente ainda está numa rede social, a gente vai se conectar com histórias, com pessoas de verdade, então é muito legal a gente trazer esse lado também. Beleza? Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Falei um monte. Se tiverem aí, me falem. Tranquilo? Vou continuar então. Tá. Qualquer coisa me interrompa. Boa, então, gente, agora a gente entra aqui numa outra parte do momento, que é para a gente, então, falar sobre processos seletivos realmente, tá? Do que eu trouxe aqui uma divisão. Eu trouxe aí 3 etapas que geralmente aparecem dentro do processo seletivo para a gente destrinchar elas um pouquinho mais e eu tentar trazer algumas dicas do que eu acho que é interessante fazer e o que eu acho que é interessante não fazer e algumas competências que geralmente são avaliadas em cada um desses momentos, tá? De novo, isso daqui é muita percepção que eu tive com a minha experiência na área, tá? Se vocês discordam, se vocês acham que são outras coisas, incrível, é por isso que a gente está conversando e eu quero que cada um de vocês também consiga ter esse senso crítico, que é mega importante, mas eu vou compartilhar muito da minha vivência, tá? Enfim, né, a gente acabou de falar de carreira, acabou de falar sobre como eu encontro oportunidade, a gente conheceu uma rede social que me proporciona conhecer mais essas oportunidades, e agora eu consegui uma oportunidade que é fazer um processo seletivo, por exemplo. Né? Então, como que eu vou me mandar bem no processo seletivo? E daí tem algumas etapas aqui, e eu acho que a primeira coisa para você mandar bem no processo seletivo, independente da etapa, é tentar se conhecer mais, tá? Então, aí, ó, eu dou uma dica também para as pessoas, que é o quê? Antes de entrar, que é o quê? Pega um papel, assim, ó, pega um papel e abre o teu Facebook que tem foto de você adolescente. Desenha, sei lá, 10 anos da sua vida, né? Quem eu sou hoje há 10, 15 anos atrás. Tenta lembrar a pessoa que você era há 15 anos atrás, e daí por isso que eu falo para entrar no Facebook, veja fotos suas daquela época, as coisas que você fazia, o que você gostava, e tenta lembrar a pessoa que você era e o que você gostava. Daí pula 5 anos. Abre o Facebook, pega as fotos de você calor na universidade, sei lá, você bicho na universidade,
E, de novo, tenta lembrar o que você era, o que você mudou de 2000X para 2000Y. Faz esse exercício e constrói essa linha do tempo com esses intervalos e tenta linkar o que aconteceu diferente, né? Putz, eu era emo, gótico e agora escuto sertanejo. O que aconteceu nesses 5 anos para mudar de gosto? E tenta lembrar suas experiências que te provocaram essa mudança, porque a gente vai entender que quando a gente está no processo seletivo, a gente quer saber a história das pessoas. E a história da gente, né, é basicamente a nossa história de evolução. E a gente evolui aprendendo. E a gente aprendendo, a gente muda, né? Então, vamos fazer o retrocesso aí. Ver a pessoa que você era em cada um desses anos, o que você mudou, o que você aprendeu e qual a experiência que te proporcionou esses aprendizados. Acho que é um trabalho legal para a gente fazer meio que retroativo assim. Beleza? Mas vamos lá então, vamos falar de dinâmica. Beleza, vamos falar então de comunicação, por exemplo. Né? A gente está falando em uma dinâmica, a gente vai trabalhar em grupo, né? Dinâmica em grupo. Então é muito importante eu saber me comunicar. Mas, Gustavo, comunicação é ser uma pessoa que gosta de falar? Não, comunicação é o quê? É você saber ouvir, é você saber falar as coisas certas, é você entender como uma pessoa fala e tentar se comunicar com ela, é você conseguir expressar suas ideias. Então, às vezes você tem um raciocínio legal na sua cabeça, mas você não consegue transformar isso numa frase, você não consegue transformar isso numa palavra, né? Enfim, treina isso, vê como que você consegue hoje falar com mais naturalidade, você conseguir abordar o tema, as coisas e comunicar com as pessoas, tá? Comunicação é super importante, tá? É uma coisa que pode te apagar, sem querer ou não, no processo seletivo. Então, se isso é um gap seu, tenta melhorar, tenta trabalhar mais, tenta buscar, sei lá, dinâmicas em grupo que alguma entidade aí está fazendo, ou tenta bolar uma dinâmica em grupo, seja aquela pessoa que vai apresentar um trabalho e tipo, nossa, mas eu gaguejo tanto para falar, boa, vou lá, vamos tentar, se isso não for um problema realmente seu, né, tenta lá, se desafia para você ir melhorando, e com certeza a prática vai te ajudar a melhorar nesse ponto. Inclusão, outro ponto essencial, a gente está trabalhando em grupo, gente, a gente não pode deixar as pessoas de lado. A gente sabe que vai ter alguém no nosso grupo que vai ser mais quietinho, mais quietinha, mas é muito bacana quando você se coloca numa posição de liderança para incluir as pessoas, né? Se você é gestor, gestora de um time, você quer que todo o seu time trabalhe no seu alto potencial, né? Então, você também tem que buscar as pessoas que estão perdidas e trazê-las para a conversa. Isso aqui é muito legal, tá? Então, tipo assim, inclusão é um negócio que eu pelo menos avalio muito, né? Aquela pessoa que puxa, aquela pessoa que ouve as pessoas, isso aqui é muito legal. Outro ponto, pode gerar um pouco de dúvida, eu vou tentar explicar, que é agilidade e coerência. O que é isso? Pensa que dinâmica, né? O próprio nome já diz, é dinâmico, é rápido. Às vezes a gente dá um problema que nem, sei lá, o Einstein resolveu para você resolver em 20 minutos. Provavelmente a gente não quer saber a solução, né? A gente não quer saber se a sua solução é a melhor solução, mas a gente quer ver como que você desenvolve, como você desenrola as coisas. E por isso que a agilidade é importante, porque você tem pouco tempo para tomar várias decisões e pouco tempo para conseguir discutir com alguém. Então, seja ágil, não se apegue tanto às coisas. Se você acredita numa coisa, defenda ela, mas não se apegue tanto. Enfim, acho que assim é super bacana. E outra coisa também é a parte de coerência. Então, não adianta você defender algum ponto, defender alguma coisa, se isso não faz sentido para você também. Então, como a gente pode fazer um paralelo assim? Tive uma ideia aqui e para mim é isso. E daí o teu grupo vai lá e prova por A mais B que você está errado, que essa não é a melhor decisão. Não fica apegado a isso, né? Seja coerente. Então, é importante a gente tanto ter agilidade para saber mudar, né? Mas coerência também para conseguir levar as nossas discussões para frente, né? Sempre tendo coerência. Acho que outra coisa mega importante é a liderança. Então, né, não tem como a gente falar de trabalho em grupo sem falar sobre ser líder. Então, ser líder é um conjunto de várias competências, mas é uma coisa que a gente vai observar com certeza num trabalho em grupo. Então, super importante a gente pensar nesse aspecto também. E solução de problemas. A gente está ali para resolver um case, né? Para a gente resolver um problema. Então, é muito bacana a gente pensar em como a gente vai solucionar o problema, porque é muito comum passar 20 minutos da dinâmica em grupo, o grupo chegar lá na frente e não ter o que falar, né? Tipo, putz, não consegui resolver o problema. Então, né, teoricamente, seu grupo falhou porque vocês não conseguiram entregar o que a gente pediu, que foi uma solução, foi uma ideia. E geralmente a solução pode vir nos últimos 2 minutos, né?
Então, se você for aquela pessoa que vai se guiar muito a resultado, se guiar muito a solução, com certeza você vai conseguir se destacar por puxar o grupo para frente, tá? Então, isso é mega legal também. E o que é legal a gente fazer? Não deixe de expor as suas ideias, tá, gente? Eu acho que isso daí é uma dica muito legal, porque com certeza alguém já fez um processo seletivo, ou alguém já estava numa situação em que queria falar alguma coisa, mas não falou, né? E isso é muito comum agora que a gente faz muita dinâmica em Zoom, que é o quê? Eu estou numa reunião, daí, sei lá, eu vou abrir o microfone, alguém abre o microfone junto comigo. Eu deixo a pessoa falar, e daí eu não falo o que eu queria falar, porque, a pessoa já falou, né, acho que eu não vou incomodar. Então, assim, ó, claro, é muito legal a gente ponderar o que a gente quer falar, mas se você quer falar alguma coisa, se você quer expor a sua ideia, fala. Sei lá, o pessoal fez pergunta, só não fizeram para você. E você quer falar uma coisa que é importante. Então, fala assim, gente, eu só queria falar uma coisa que eu acho importante aqui. Sei que ninguém perguntou para mim, mas eu queria muito expor a minha opinião sobre isso. E fala, aparece. Então, né, tenham essa coragem lá de abrir o microfone e falar, mesmo se vocês não receberam a pergunta, né, ou se vocês quiserem somar na resposta de alguém, tá? Mas não deixem de expor as suas ideias. Seja inclusivo com o time, já falei isso também, então, né, é claro, é importante você tomar partida nas coisas, mas trazendo os outros com você, e foque em resolver o problema. Acho que isso é mega importante para guiar uma dinâmica legal. O que é bacana evitar também? Então, defender a sua ideia até a morte. O que é isso? Isso daí tem muito a ver com coerência, né? Que é o quê? Você tá lá para argumentar, né? Mas se o seu argumento tem um peso menor do que o argumento da outra pessoa, provavelmente você deveria prestar mais atenção no argumento da outra pessoa, né? Porque provavelmente ela vai estar certa, né, naquela discussão. E vou dar um exemplo para vocês de vivência mesmo. Quando eu fiz o processo seletivo da Ambev, tinha um grupo que queria vender refrigerante para criança, né? A dinâmica, enfim, era criar um produto, né? E daí, tipo, eles montaram uma ideia, uma proposta, e eles foram apresentar. E daí, o time da Ambev mesmo, tipo, levantou vários argumentos de a gente, né, tá com uma estratégia de diminuir açúcar nas nossas bebidas, a gente, né, entende que refrigerante, talvez para criança não seja uma ideia tão legal, não tem a ver com a nossa estratégia. A gente hoje tem aí, tá trazendo uma gama mais de sucos, outras bebidas, com uma vibe mais natural, mais orgânica. Vocês têm certeza que vocês querem fazer refrigerante para criança? E eles bateram na tecla que sim, que sim, que sim, que sim, até que um deles lançou o argumento assim, mas se eu visse esse produto para comprar, eu compraria, né? E daí, de novo, né, tipo, um argumento nada a ver, tipo, você está fazendo um produto para uma criança e você fala que você, que não é uma criança, compraria. Então, tipo, não é um argumento muito bom, né? E eles estavam defendendo a ideia deles até a morte, assim, até que chegou o momento que a equipe desistiu e falou, não, tudo bem, beleza. E é muito bacana quando a gente muda a nossa estratégia com base em argumentações que são válidas. Um outro exemplo do meu processo seletivo, tá? Na minha equipe, a gente fez cerveja, ó, um clássico da Ambev, tá? Monta uma estratégia. Vou vender cerveja para os universitários no verão, no carnaval, em festas universitárias, tá? Dica para quem vai fazer processo, tá? Tentem pensar uma estratégia diferente, porque 90% delas são isso. Inclusive a minha, quando eu fiz o meu processo. Então é legal comentar que, por exemplo, o meu grupo fez uma cerveja de aveia, super pesada, assim, nem era filtrada a cerveja, e eu bolei uma estratégia de vender ela para universitários no verão, em festas universitárias. E daí eu fui apresentar o negócio, e daí a gerente na hora falou assim, gostei da ideia de vocês, só que eu acho que o produto não está casando com a estratégia de vendas. Porque vocês não querem vender uma cerveja super pesada, que a pessoa vai tomar uma lata, duas, e já vai ficar pesada e não vai conseguir consumir mais, talvez. Sendo que a ideia de uma festa universitária é as pessoas beberem algo mais leve, mais refrescante, em mais volume. Né? E ela falou isso e eu, concordo com você, né? E daí eu não fiquei defendendo a minha ideia. Eu falei, olha, realmente não faz sentido o que eu falei, porém, eu acredito que. Daí eu fui para a parte da agilidade e comecei a desenrolar lá na frente uma outra ideia, uma outra estratégia, para não ficar, tipo assim, né, realmente, né, não sei o que eu faço então. Não, sugere, dá ideia, né? Você tá ali para se arriscar, então, se você, o máximo que você vai ganhar é um não, né? Então, o não você já tem, vai lá e fala. Daí eu comecei a falar, trouxe algumas ideias ali na hora. Enfim, então, eu acho que esse é muito bacana quando você consegue também mudar a sua argumentação e corrigir a rota rápido, né? Eu acho que isso é legal. Não ser o centro das atenções, então, gente, é bacana falar,
mas não ser a única pessoa que fala, não ser a pessoa da ideia, a pessoa que é dona do grupo, né? Você tem que estar junto no seu grupo em conjunto. E ser irredutível nas contestações, que é o quê? Que é você não mudar de ideia. Então, é você ser irredutível, você não ouvir os outros, você contestar aquilo e é isso, e para você é isso, e você nunca vai mudar de ideia, e o grupo decide outra coisa e você fica emburrado. Então, gente, vamos abrir a cabeça, vamos ouvir as pessoas, né? Trabalho em grupo, é a decisão do grupo. Então, é muito bacana a gente também conseguir trazer muito disso. Beleza? A gente tem pitch também. Não sei aqui quem já fez um processo seletivo, mas cada vez é mais comum a gente ter essa etapa também. O que é o pitch? O pitch, basicamente, é 1 minuto, 2 minutos para você contar quem você é. Então, você vai contar um pouquinho da sua história. E o que a gente analisa no pitch, né? O pitch a gente vai ver primeiro muita lógica e narrativa, pelo menos o que eu vejo, que é o quê? Que é você saber contar uma história bacana, né? Você tem 1 minuto para contar quem você é. É super difícil, né? Então, o que eu vou colocar? Será que eu vou contar uma história que não tem importância para mim? Será que eu vou fazer uma narrativa interessante? Será que quando passar 45 minutos, a pessoa que estiver me avaliando vai estar prestando atenção em mim ou vai ter se distraído com a garrafa, com o celular? Então, a gente tem que se preocupar muito com isso, né? Com a lógica da nossa construção. Então, é importante, sim, a gente criar um pitch, a gente ensaiar um pitch, mas a gente já fala sobre o que a gente deve evitar, tá? Mas é bacana a gente construir um pitch, se pode, na hora, tá? Talvez você seja uma pessoa que consegue falar muito bem de você mesma sem ensaiar. Mas eu acho que é bacana você construir uma narrativa, tá? Postura, o que é isso? Postura, entenda como você conta a sua história, tá? Então, se você vai contar uma história incrível, sem empolgação, vai parecer que você está lendo um texto, né? E não é isso que você quer. Então, é muito bacana a gente treinar um pitch, ou como a gente fala, para prender a atenção das pessoas. Então, se grava, se escuta, faz o pitch para sua mãe, para seu pai, para sua avó, sei lá, para eles que te criticarem, para seus amigos. E tenta mudar um pouquinho como você conquista as pessoas, porque aqui você vai vestir realmente a sua camisa de vendedora, de vendedor, e vai se vender para a pessoa, né? Então, a gente tem que entender que, sim, como você fala, como você faz a sua postura, é importante, né? E daí cada um bola a sua estratégia aí. Autoconhecimento, então, aquela linha do tempo que eu falei para vocês fazerem, aquilo ali é essencial para isso daqui, que é você se conhecer. Pensa que você tem 1 minuto para contar a sua história e a pessoa ficar o dia inteiro lembrando do que você contou numa turma onde tem 30 pessoas disputando com você uma vaga. É muito difícil, né, a pessoa lembrar de tudo, né? E ela vai lembrar daquilo que for mais marcante. Então, coloque o que foi mais marcante para você na sua história, né? Prioriza isso na hora que você for escrever o seu pitch e falar para quem estiver ouvindo. Fale sobre seus aprendizados, de novo, batendo nessa tecla. A gente tem que falar do que a gente aprende em processo seletivo. Então, fale sobre os seus aprendizados. Quando for contar a sua história, começa contando ela, fala do problema, fala do que você sentiu, fala da dificuldade, fala do que você aprendeu e do resultado que você encontrou. Isso assim, é a receitinha de bolo, tá? Você tem que, né, porque uma coisa também em processo seletivo, eu ia falar na hora de dar entrevista, mas já posso puxar aqui, é o quê? A gente não pode falar que você tem que me provar que você é. É basicamente isso que é dinâmica, que é o processo seletivo. Então, não fale tipo assim, sou uma pessoa comunicativa. Me conta uma história onde você aprendeu a ser comunicativo. Me conta uma história onde você teve que ser comunicativo e resultado disso, né, da sua prática. Então, a gente quer saber de aprendizado. E a persuasão é o quê? É você saber, né, vender. Então, é você conseguir falar bem, é você conseguir passar uma história legal, e mesmo você sendo tímido, mesmo você sendo não tão comunicativo, são coisas que você pode treinar, né? Então, por isso que é importante a gente entender aonde a gente tem aquele gap para melhorar. Porque no final, a gente, né, como é um processo seletivo, a gente tem que passar naquele momento quem a gente realmente é. E às vezes essas habilidades mais comportamentais podem dificultar um pouco essa passagem, né, de quem a gente realmente é. Então, é importante a gente, sim, prestar atenção nesses pontos para melhorar, que com certeza vai ajudar o resultado a vir mais fácil. O que é legal no pitch, então? A gente ser lembrado, ser lembrada, que isso é o quê, né? Tem uma turma de 30 pessoas, o meu pitch as pessoas vão lembrar. Eles vão lembrar que eu falei isso, isso ficou marcante. Vou dar um exemplo, não é que vocês precisem replicar isso, tá? Uma vez eu participei de uma dinâmica onde eu ouvi vários pitches teve um evento da Brasil Júnior, que é do Movimento Empresa Júnior, e era uma dinâmica onde a gente ouvia pitch.
E teve uma menina que começou o pitch dela assim: meu nome é fulano, eu tenho X anos, e hoje eu vim contar para vocês a história que eu escalei uma montanha no Peru. Ela falou isso, assim. Ela me contou isso e eu fiquei, meu Deus, eu quero saber a história que ela escalou a montanha. E ela começou a falar, chegou na hora da montanha, ela contou. Daí eu falei para ela, olha, eu gostei muito da sua tática porque eu fiquei intrigado, eu queria saber o que você tinha feito. E daí ela conseguiu construir uma narrativa que me deixou curioso, né? E eu lembro disso até hoje. Então é bacana quando a gente consegue ser lembrado. Claro, vocês não precisam fazer todo esse efeito de tipo, vim aqui te contar uma história, tal, assim, mega dramático. Não precisa, né? Mas é bacana quando a gente consegue ser lembrado, contar uma história interessante. Construir uma narrativa, a gente, de novo. Então pensa assim, você vai assistir uma série na Netflix, um filme, né? Você tem duas chances. Ou você para de assistir nos primeiros 10 minutos, ou você assiste até o final, né? E não necessariamente que até o final vai ser uma coisa boa, mas você se prende no filme. Pitch é a mesma coisa, né? Você vai falar pelos primeiros 20 segundos. Se não for interessante, a pessoa já vai perder um pouco da atenção. Então, constrói uma narrativa para você gerar curiosidade, para você gerar que a pessoa aprenda, fica com atenção em você. E pensa que no final você tem que entregar alguma coisa para a pessoa. Seja o aprendizado, o resultado, o que você trouxe de importante e tenta pensar em uma, duas competências, talvez, que são mais importantes de você, para você deixar bem pontuado. Então, talvez em um minuto você não consiga falar o quanto você é bom em 20 coisas. Mas se você focar em duas que são muito importantes sobre você, talvez seja a melhor estratégia, tá? E energia, de novo, né? Você ter energia para falar é muito importante. O que é bom legal evitar? Narrar toda a sua história, ou seja, não conta em um minuto tudo que você já fez na sua vida. Prioriza as coisas que são importantes. Você cortá-lo pelo tempo, né? Geralmente, pitch dura de 1 a 2 minutos. Gente, tenta evitar ao máximo ser cortado. Se vai acabar o tempo, para de falar antes se alguém te corte. Que é muito chato alguém te cortar, tá? Eu, como recrutador, detesto ter que falar, então, acabou seu tempo, interromper a pessoa no meio, sabe? Fica uma situação super chata, então vocês ajudam a gente que tá ali do outro lado também. E ser forçado, tá? Que é o quê? Ler meu pitch, decorei meu pitch, errei uma palavra, travei, não consegui falar. Então é muito bacana a gente, né, ensaiar, mas não ler. Eu ensaiei, eu sei o que eu vou falar, e daí isso sair de forma mais natural possível, tá? E para a gente encerrar aqui, que acho que o tempo também está quase acabando, vamos falar de entrevista. Que essa aqui com certeza vai ter no seu processo seletivo, né? Sei lá, 90% de chance de ter entrevista num processo seletivo. O que a gente vai avaliar numa entrevista, tá? Quais competências? Primeiro, experiência. E, de novo, gente, experiência não é igual a experiência profissional. Se uma empresa quer te contratar como estagiário, e ela quer exigir, sei lá, doutorado na França, talvez não seja a melhor empresa para você entrar, tá? A experiência, a gente tem que entender isso como vivências. Tudo que eu já vivi. Então, se você fez, né, daí que é bacana o quê? A gente está na universidade, né? Você tem que entender qual está sendo a minha experiência, como eu estou experimentando a universidade, né? Está sendo só dentro da sala de aula ou eu estou vivendo coisas ao redor? Porque são essas experiências que vai me amadurecendo para eu, né, aprender coisas novas. Então, experiência não é só emprego, experiência é tudo que a gente vive e agrega para a gente de alguma forma. Aprendizado, e eu coloquei um re na frente, né? Porque é muito bacana quando a gente fala de novo sobre o que a gente aprende, mas é muito legal quando a gente fala sobre coisas que a gente sabia e a gente teve que reaprender. Então, pensa assim, eu era uma pessoa que eu só escrevia no papel, eu não conseguia usar computador, e daí eu tive que aprender a usar o Excel, por exemplo, e hoje eu não vivo sem. Tipo, você aprendia uma coisa, teve que reaprender a fazer algo que você já fazia, de uma forma diferente, por exemplo. Deu um exemplo bem bobinho assim, mas é legal quando a gente conta reaprendizados. Mas o que a gente contar de aprendizado é mais importante. Autocontrole. O que é isso? Como assim autocontrole? Tá, isso daí é uma coisa difícil, que é o quê? A gente se em entrevista, né? Por exemplo, eu fiz algumas entrevistas agora do processo de trainee da Ambev, e algumas pessoas vieram muito nervosas e elas não conseguiam, às vezes, falar direito, ou travava muito fácil. E a gente entende, tá? A gente sabe que é uma situação complicada para algumas pessoas, que fica nervoso mesmo. Mas por isso que é legal a gente tentar ensaiar ou se acalmar. Sei lá, se você ficar calmo tomando chá de camomila, toma 1 litro de chá de camomila antes de fazer entrevista. Sei lá, fica descalço, fica apertando uma bolinha embaixo da mesa, agora que a gente tá no mundo virtual, se isso te acalma, tá?
Tenta encontrar um ambiente que te deixa tranquilo. Se você é uma pessoa que se distrai muito fácil, não fica na frente da janela falando. Se você se distrai muito fácil com barulho, tenta ficar num lugar fechado, ou sei lá. Hoje eu vou fazer entrevista, eu vou mandar todo mundo da minha casa embora, se isso for possível, para eu me concentrar. Então, entenda o que te distrai, o que te deixa nervoso, e tenta evitar essas coisas. Porque é muito bacana quando você está fazendo uma entrevista informal, ou seja, está conversando com alguém. Isso dá um sentimento muito bom, como quase se você já estivesse fazendo parte da empresa, sabe? Então, é bacana. Assertividade, o que é isso? É você estudar para fazer entrevista. Então, você pode fazer uma entrevista sem estudar. Pode? Bem, pode. Mas se você estuda a sua história, se você se conhece, se você lembra das suas experiências e refresca isso na sua memória, com certeza, tudo que a pessoa for perguntar, você vai conseguir linkar com uma experiência sua, você vai conseguir linkar com um aprendizado seu, porque você estudou, então você acaba sendo mais assertivo, né? A pessoa pergunta A, eu entrego A, né? Porque é muito comum também a gente perguntar alguma coisa e a pessoa ficar enrolando, não me respondeu o que eu perguntei. Então, ser assertiva é importante, é uma coisa legal para a gente ser na entrevista também. Empatia, né? Empatia é uma coisa que a gente avalia o tempo inteiro, que é o quê? O quanto você se coloca no lugar das pessoas, né? Então, é super bacana, a gente, né? Tudo que a gente for contar, a gente vai estar falando de trabalho com pessoas, né? Então, é inegável a gente não analisar a empatia quando você está contando uma história de trabalho, que provavelmente vai ter alguém envolvido com você, tá? E o que é legal a gente focar, né? Ser você, ser único de novo. A gente não tá lá para fazer resposta ensaiada, você não tá lá para vender uma pessoa que você não é. Você tem que ser você. Eita. Porque não adianta, né? Eu acho que a gente tá hoje a gente sente mais segurança nas empresas para a gente ser quem a gente é. Isso é muito bacana. E a gente realmente. Se a empresa não te quer você sendo você, você não é você que está errado, tá? Pensa nisso. Contar seus aprendizados, de novo, acho que é a 10ª vez que eu falei isso. Fale o que você aprendeu, me prove que você aprendeu isso, me fale um resultado, me fale seu aprendizado linkado com um aprendizado ou linkado com alguma experiência que você teve, porque isso me dá confiança de que você realmente viveu aquilo e aprendeu aquilo. Se sentir à vontade, né? Então, tentar ficar o menos nervoso possível. Porque, sério, se você ficar à vontade, se você virar aquela chave de estar conversando, pronto. A entrevista vira uma conversa, e daí você se sente bem confortável, em vez de estar tremendo. E o que é legal evitar? Ser prolixo, que é o quê? É você falar e não conseguir encerrar a sua resposta. Então, pensa assim, a pessoa me perguntou X. Em 1 minuto eu respondi ela. Eu fiquei 2 minutos enrolando e não consegui responder, não consegui terminar. Isso é péssimo também, porque a pessoa que está te ouvindo, ela já sabe que ela precisa e ela vai se distrair, gente. A gente se distrai com o professor. Imagina uma entrevista, onde você vai estar ouvindo um monte de gente falando. Mesma coisa. Então, seja objetivo, dê profundidade na sua resposta, mas a hora que você entregou o que você precisava, encerra. Não fica se repetindo. Usar sempre o mesmo exemplo. Isso aqui é um ponto que eu acho legal. Às vezes a gente tem aquela experiência da vida da gente, que foi incrível, e eu aprendi demais. Mas é muito legal a gente falar de mais experiências, né? Porque isso mostra o quê para a pessoa? Que você não é uma pessoa que viveu só dentro de uma bolha, que você já conseguiu viver em lugares diferentes, que você viveu realidades diferentes, né? E que isso te prepara ainda mais para você conseguir se adaptar. Então, mais de um exemplo, então, tipo assim, eu fiz EJ e foi incrível. Mas tenta buscar uma outra experiência além da EJ para você contar. Fala da época que você era monitor, ou da época que você, sei lá, fez um projeto social em X lugar, sabe? Varia um pouco a sua paleta lá de exemplos, porque isso é bacana. E outra coisa que é legal é evitar não responder o que foi perguntado. Então, se a pessoa perguntou X, responda X, né? Preste atenção. Se você não entendeu a pergunta de novo, que é muito melhor do que você entregar algo que a pessoa não pediu, tá? Porque daí a pessoa não vai saber te avaliar no critério que ela quer. E por último, para a gente encerrar aqui, não é o fim do mundo, tá? Então, gente, fazer processo seletivo não é o fim do mundo. A gente sabe que provavelmente venha um não, venha 2, 3, às vezes 4, e é normal, tá? Eu não passei na minha primeira dinâmica, nem na segunda, na terceira foi, mas nas primeiras 2 não deu certo. E aí, claro que a gente fica frustrado. Eu lembro que eu fiz uma dinâmica que eu queria demais, e fiquei super frustrado quando eu não passei, e hoje estou super feliz trabalhando na Ambev, sabe? Então, não é o fim do mundo, vai acontecer para todo mundo,
Eu acho que a gente, né, entendendo que esse é um processo que acontece com todas as pessoas, e a gente bolando uma estratégia legal, eu acho que a gente consegue, né? E quando vier o sim, vai ser incrível, mas todo não é aprendizado, é história, é experiência, e vocês têm que absorver isso e evitar ao máximo não se frustrar tanto, né? Que se frustrar acontece, é normal, mas evitar se frustrar tanto assim para isso não te derrubar. Beleza? Gente, nesse QR Code tem o LinkedIn, tá? Fazendo meu merchan aí, se alguém quiser me seguir. Mas foi super legal conversar com vocês. Não sei se tem alguma dúvida aí agora. A gente tem acho que mais 2 minutinhos, 1 minutinho, até o Pedro começar aí falando um pouquinho mais do mundo supply para vocês. Mas é isso, gente. Foi um prazer falar com todos e valeu. O Pedro tá chamando. Pode falar. Eu ia tirar uma dúvida, Gustavo. Eu tenho me deparado com muito processo seletivo que envolve também teste de lógica, como uma das etapas, inclusive da Ambev, que eu fiz na semana passada. Eu queria, assim, você tem alguma dica, assim, sobre como se preparar para coisas desse tipo, assim, mais, assim, né, dessa parte de testes de lógica, aí também tem fit cultural, muitas vezes, aí se tem alguma coisa, assim, alguma dica para se preparar para isso. Entendi. Eu acho que se você pesquisar na internet, tipo assim, testes de lógica e treinar para fazer, vai aparecer vários, assim. Eu acho legal você tentar também entender como que é o teste das empresas, sabe? Por exemplo, na Ambev a gente está evoluindo aí, não sei se está 100% ainda, porque essa parte não sou eu que monto, mas a gente estava tentando deixar o nosso teste de lógica menos numérico, sabe? Então, tem número, tem, mas um pouco diferente ainda. Então, a gente sabe que a gente quer avaliar outras competências que envolvem lógica, mas não só cálculo, né? Mas ainda pode se deparar com uma dinâmica que tenha muito isso, um teste que tenha muito isso. Então, acho que primeiro é você tentar entender como que é o teste da empresa que você está tentando, tenta buscar referências, quem já fez o processo, um amigo seu, uma colega sua que já fez o processo, para ela te contar um pouquinho como é. Aqui, por exemplo, no Ambev, se vocês verem, tem live do trainee, por exemplo, que a gente fala sobre teste online, né? Como que é, como se prepara. A gente traz as pessoas que montam os testes, né, para falar também. Então, tenta buscar um pouquinho desses materiais e treinar em casa. Então, né, até a experiência própria, quando eu fazia processo seletivo, eu treinava também para fazer teste, que é uma coisa que é um pouco fora do nosso controle, né? Porque a gente vai depender também aí de como as pessoas estão indo no geral, né? Não só do nosso desempenho, né? Mas é isso. Entendi, obrigado. Boa. Acho que é isso, né? O Pedro tá aí já para começar a falar. Já. Boa, para falar de supply com vocês. Gente, enfim, acho que obrigado de novo aí pelo convite, tá? Quem tiver dúvida, me chama lá no LinkedIn. Eu posso demorar para responder um pouquinho, mas eu tento responder, tá? E agradecer de novo aí ao Antônio, que sempre me chama para falar com vocês, e espero que vocês tenham curtido. E fiquem aí para saber de supply, que é um mundo incrível da Ambev, tá? É sensacional. Eu não me arrependo nem um pouco de ter escolhido ir para o supply também, e é incrível. E o Pedro vai encantar vocês com tudo que a gente faz aqui agora, beleza? Sim, espera. Beleza. Posso Boa, começar gente. aqui, Antônio? Vou compartilhar a tela, então. Vou colocar aquela apresentação. Beleza. Obrigado, Gustavo. Mandou muito bem aí. Uma apresentação muito bacana aí para a galera. E, Valeu. pessoal, então, agora a gente vai começar a segunda metade aí do evento. Só eu peço quem puder ficar até o final aí, é bem legal a parte do Pedro aí. Quem não puder, eu já vou mandar também o Forms aí de NPS para vocês responderem e a gente melhorar cada vez mais aí a nossa apresentação, beleza? Mas fiquem até o final. Valeu. Pode tocar aí, Pedro. Valeu. Eu acho que agora vocês não estão vendo, né? A tela. Só aí que o Google Meets é novo para mim. Não estamos. Mas agora estão, correto? Ainda não. Aí, tá apresentando. Tá apresentando? Legal. Sim. Tá bom. Vou deixar aqui. Acho que eu não consigo ver vocês ao lado, mas tudo bem, tá bom. Acho que dá para ir tocando, aí na hora que for para perguntas, alguma coisa, eu compartilho, eu saio da tela. Beleza.
Não, pessoal, assim, pô, em primeiro lugar, assim, queria agradecer a oportunidade do Antônio de estar aqui falando. Para mim, em particular, é um prazer falar com qualquer faculdade ou apresentação com público acadêmico. Eu já tive aí no lugar de vocês há alguns anos atrás, então, poucos anos atrás, 5 anos atrás, para ser mais exato, e eu vou contar um pouco da minha parte, da minha história acadêmica, é um negócio que para mim até hoje eu em mente, sabe, eu falo com a boca cheia da faculdade que eu estudei, daquela época, e para mim, então, qualquer coisa ligada a contato com a parte acadêmica, para mim é um orgulho falar, e tenho um orgulho de estar falando. Então, a hora que o Antônio me convidou, eu aceitei na hora o convite, o negócio estava super animado para fazer, e podem me convidar outras vezes, para as outras faculdades também da rede aí, Antônio, e vou falar com o maior prazer, cara. Eu vou falar hoje um pouco do supply da Ambev, né? Hoje eu sou gerente de logística de uma planta cervejeira da Ambev, a segunda maior do Brasil, que é a planta de Jacareí, e também um pouquinho da logística da Ambev, que está conectada com supply, mas é uma área que conecta todas as áreas de alguma forma da companhia. Então é uma área que conecta muitas áreas diferentes. E aí eu explico um pouco do mundo de logística e supply. Eu queria terminar tendo no máximo 5h40 ou 5h35 para dar tempo de fazer pergunta, e aí podem perguntar literalmente qualquer coisa relacionada ao processo seletivo, se eu souber responder. Imagino que já tenham perguntado uma coisa, Gustavo, relacionada ao supply da Ambev, relacionada à logística da Ambev, relacionado dicas de carreira, dicas do que eu poderia ter feito saindo da faculdade eu vejo hoje. Qualquer coisa podem perguntar aqui, tenham liberdade, tá bom? Cara, começar um pouco assim, apresentação pessoal. Então, como eu falei, meu nome é Pedro, eu tenho 30 anos, acabei de fazer 30 anos de idade, e sou gerente de logística, vou falar um pouco sobre isso depois, da unidade de Jacareí da Ambev, onde eu estou hoje há 1 ano e 8 meses. E aí, falando um pouco sobre a minha parte pessoal, eu sou carioca, apesar de não ter esse sotaque mais todo que eu já tive, mas sou carioca. E faz 5 anos que eu já estou por aí morando em algumas cidades no estado de São Paulo, né, pela companhia. Sou engenheiro civil de formação, apesar de hoje só trabalhar com logística desde que eu entrei na Ambev, eu já trabalhei em obra. Eu acho que uma parte... O Antônio me falou que tem bastante gente aqui do público que é de engenharia civil, inclusive. Não sei quantos exatos. Você sabe, Antônio, quanto que da galera aqui é engenheiro civil? Acho que a grande maioria... Legal. Eu não sei como é que é aí no curso, se tem... O pessoal do evento aí é da Semana de Engenharia Civil, certo, gente? Então, Isso é bem mesmo. focado aí neles, né? Ah, que legal, que legal. A UFRJ também tinha uma semana de engenharia civil, empresa, feira de estágio, enfim, tinha aparecido também, bem legal. Então, eu sou engenheiro civil de formação da UFRJ, e, cara, já trabalhei em obra alguma época da minha vida. Quando eu estagiei 2 anos em obra. Na época, a gente estava tendo todas as obras da Olimpíada do Rio, então, para quem queria estagiar e trabalhar com engenharia civil, em obra, principalmente, era perfeito naquela época estar no Rio de Janeiro. Então, eu trabalhei 2 anos em obra de túnel, trabalhei na Odebrecht, na Carioca Engenharia, foi pouco tempo na Odebrecht, depois na Carioca Engenharia, e fiquei 2 anos. Teve 1 ano que eu trabalhava literalmente em campo mesmo, túnel, nos pontos de escavação, era assim, você estava em campo, tinha detonação, inclusive, durante o dia, uma coisa que você acostumava. E aquele primeiro ano foi um negócio que me ajudou muito, independente de continuar em obra ou não, os próximos passos que eu dei na Ambev, que foram trabalhar com áreas de campo, áreas de industrial, trabalhar com liderança, trabalhar com time de operação. Todo esse meu primeiro ano na Ambev, eu contar um pouco supervisor de armazém, aquela parte de campo que eu tive na engenharia civil, foi um negócio que fez uma puta diferença. De eu já ter tido contato com operação, com uma parte de liderança mesmo com um estagiário, os desafios que tinha. Então, foi uma época muito boa. E aí, quem conhece o Rio de Janeiro, acho que a maior parte deve conhecer, tem aquela ponte do metrô do Rio de Janeiro na Barra, aquela ponte que foi uma obra bem grande, aquela ponte estaiada que ficou ali na Barra, na área do Jardim Oceânico, e eu trabalhava naquele campo, naquele sítio da obra. E aí, no segundo ano, eu fiquei mais ligado ao financeiro e contabilidade da obra, ou seja, era uma parte de escritório, só que no campo da obra, e fiquei lá 2 anos. Foi uma coisa assim, pô, gostava pra caramba daquilo, só que depois de 2 anos, acho que hoje mudou o cenário, ainda bem para vocês, mas depois de 2 anos, era 2016 que eu me formei, o Brasil entrou numa crise financeira grande,
e todas as obras, de um jeito ou de outro, começaram a parar ou reduzir, e foi um negócio para mim curioso, porque eu era estagiário no começo, assim, foi crescendo a responsabilidade de um jeito exponencial ao longo dos 2 anos, porque meus chefes iam sendo demitidos, literalmente, assim, eu tive 2 anos de estágio, eu tive 5 chefes diferentes, porque todos iam sido, ao longo dos meses, desligados por reduções que iam tendo por causa da crise financeira. E aí eu comecei literalmente como estagiário fazendo, sei lá, papelada mesmo de obra, aquela coisa, nossa, o pior que você pode dar a um estagiário. E no final nos últimos 2 meses eu estava fazendo, na época era cronograma de medição, o nome de obra. Eu estava fazendo da obra toda, eu e mais um engenheiro da obra toda, sabe? Um cronograma bilionário, literalmente. Então era um negocinho, ia crescendo a responsabilidade de um jeito, que ia faltando gente. E aí, no final, não só não tinha como continuar, pelo menos na empresa, por questão de vaga, mas também eu gostava muito do que eu fazia do campo, a parte de ser engenheiro, eu adorava, só que, e até hoje, eu adoro trabalhar em supply exatamente com aquela sensação de engenheiro frustrado, de gostar de trabalhar com engenharia na prática, e você sente isso muito trabalhando numa indústria. E também o fato que a cultura das empresas que eu trabalhava não era uma cultura tão meritocrática. Eu não falo nem sobre questão moral e tal, do Lava Jato, mas eu falo assim, não era uma cultura tão meritocrática onde eu trabalhava. Eu gostava, era meio iludido com essa questão de meritocracia. Então, eu queria trabalhar numa empresa altamente meritocrática, onde o meu esforço individual prevalecesse, uma empresa que não fosse familiar, isso eu me importava muito. Lá na obra a gente ouvia muito sobre falar sobre coisa de padrinho, de alguém, aí você via muita gente que era com sobrenome do fundador da empresa subindo, era um negócio muito desagradável, assim, que eu achava que, cara, eu tenho que subir pelo meu próprio esforço e mérito próprio. Eu encontrei isso na Ambev, uma empresa altamente, isso não é só parte da cultura, não é parte do que contam as pessoas, é verdade, isso para quem vive lá dentro é uma empresa altamente meritocrática. Então, quem gosta e se atrai para essa ideia de viver um ambiente de alta meritocracia, vai encontrar na Ambev esse espaço, isso eu posso garantir a vocês. E aí também, parte pessoal, eu gosto muito de esportes, então, eu acho que não só praticava antes de entrar na Ambev, como no começo, hoje em dia pratico ainda mais. Então, eu corro, vou correr agora dia 14 de novembro, a meia maratona do Rio, depois de ter sido postergado 3 vezes por causa da pandemia. Tem a maratona de São Paulo correndo no início do ano que vem. Estou tentando a de Berlim, em setembro do ano que vem, para aproveitar e visitar meu irmão e correr também. Então, cara, adoro praticar esporte, jogo tênis, gosto de fazer mountain bike. Esse daí é o Henrique Avantini, não sou do nível dele, mas de vez em quando, segunda-feira, eu apareço um pouco quebrado na cervejaria e quando me perguntam, eu já digo que no dia seguinte eu caí de bike, mas eu adoro fazer isso. E também adoro viajar todas as férias aí que posso, viajar, eu visitei mais de 25 países, então, um negócio que eu gosto muito de fazer também com a minha namorada. Cara, na companhia, entrei então em 2017 pelo programa Trainee, eu apliquei para vários programas, acabei passando em alguns e escolhi a Ambev exatamente pela questão da cultura, que para mim era muito forte na empresa, isso fez muita diferença na escolha. Eu já estava com casa alugada em Piracicaba para trabalhar na Raizen, que também é uma empresa muito legal, e mudei para a Ambev, porque na minha cabeça, cara, a cultura da Ambev era um negócio que me chamava atenção e eu queria viver com aquela cultura. Eu acho que, no geral, isso é uma dica de carreira que eu posso dar e daria a vocês, assim, quando forem escolher empresa no futuro, estiver se formando, acho que independente de possibilidade de crescimento inicial, de salário, isso acho que interessa menos, sabe, no começo. Acho que o que interessa muito é o quanto você vai aprender, e aí você vai ouvindo pessoas falar sobre a empresa, se o ramo da empresa é um ramo que tem potencial de crescimento, é legal de se trabalhar, aí, tem empresas hoje em dia que se eu tivesse iniciando minha carreira, eu ia adorar trabalhar, sei lá, a Stone é uma delas, o Quinto Andar, são empresas que você imagina, deve ser muito legal no começo, novo, assim, entrar na empresa, e acho que a parte da cultura, principalmente em empresa grande, faz uma diferença enorme, o quanto da cultura é aderida à empresa, e você é aderente à cultura, sabe? Isso faz uma diferença gigante. E aí entrei pelo programa Trainee, numa modalidade chamada Talento Logística. Hoje em dia não existe mais ela, hoje em dia, desde 2 anos atrás, o próprio Trainee virou no período um pouco de talento, que é 4 meses de treinamento. Foi exatamente o que eu passei. Então, eu treinei em Viamão, que é Rio Grande do Sul, treinei em São Paulo, treinei em Jaguariúna e acabei sendo alocado como supervisor de armazém de Jaguariúna. Fiquei 9 meses supervisor de armazém de Jaguariúna. Logo em 2018,
eu fui início de 2018, janeiro de 2018, a minha coordenadora de armazém foi promovida, virou especialista regional, e eu virei especialista regional. E aí já tem uma parte da cultura da empresa que parece nesse momento, que a gente brinca que você tem que dar o osso, uma hora que a pessoa pode roer. Isso acontece mesmo. Quando, em janeiro de 2018 eu tinha 9 meses de função, eu não conhecia ainda o papel de supervisor de armazém, eu não conhecia tecnicamente de armazém ainda, mas eu estava no lugar certo, na hora certa, de algum jeito. Então, tinham pessoas, na minha opinião, mais aptas tecnicamente para virar coordenador de armazém, e eu fui promovido muito nessa ideia de, cara, é gente boa, a gente aposta em gente boa, é isso que a companhia gosta de fazer, a gente aposta em gente boa, e vamos ver se a pessoa consegue entregar, se ela consegue corresponder às expectativas. Então, você entra com um frio enorme na barriga, você não conhece direito, você pega... Quando eu entrei e virei coordenador, tinham mais de 200 pessoas, mais de 300, entre diretos e indiretos eu gerenciava, e eu, obviamente, não estava acostumado àquilo, você vai contando com as pessoas certas que estão próximas de você para te ajudar, aos poucos começa a experimentar e você vai ficando bom no que você está fazendo aos poucos. Então, de 2018 foi um ano muito bom, a gente ganhou campeonatos lá, e viajei para a Ucrânia pela companhia, então quem quiser ir para a logística, fica também essa dica. Tem um campeonato chamado CBL, Campeonato Brasileiro de Logística, que quem ganha não vai mais, mas ainda tem viagem para a final da Champions League. Então, agora é uma viagem, tem Las Vegas, enfim, tem diferentes lugares, mas na época era a final da Champions League, eu fui para a final da Champions League em Kiev, que foi Real Madrid e Liverpool, que ganhou o Real Madrid. Aí, cara, legal demais, assim, então, umas coisas legais que a companhia dá, se você vai bem também, né? E aí, em 2019, virei especialista regional de armazém e controle aqui é controle de perdas mesmo, em Jaguariúna para tomar conta da Regional Sudeste. A Regional Sudeste, eu botei na foto, é São Paulo e Minas Gerais inteiro. Então, é a maior regional da América Latina, da companhia, uma regional gigante, e era um puta desafio para mim, não em função de armazém em si, mas porque eu também não conhecia nada de controle. E controle é uma parte bem difícil, tem um pouco de contabilidade em cima, é uma parte pesada, o assunto. Então, cara, o negócio, para mim, eu não conhecia nada. Quando me chamaram para a vaga, eu sinceramente falei para o gerente regional me convidou, eu falei, literalmente, eu recusei a primeira vez, falei que ele era maluco, me botar para olhar controle, que eu não entendia nada daquilo. E ele confiou em mim de uma forma, cara, você é pessoa boa, tem talento, vai aprender. E aí você vai lá e aprende da mesma forma que nas outras e consegue ir bem, com as pessoas certas, confiando em você e na velocidade do seu talento. E aí em 2020, início de 2020, fevereiro, me deram, acho que foi o maior desafio até agora, me chamaram para ser gerente de logística da planta de Jacareí, que é onde eu estou hoje, há 1 ano e 8 meses. Jacareí é a segunda maior planta da cervejaria, é a maior produtora de Budweiser do Brasil, é quase metade do volume de Budweiser do Brasil é produzido em Jacareí, por exemplo. Aquela garrafa que a gente chama de litrinho, aquela garrafa de cerveja 300 ml, Jacareí produz mais da metade do Brasil. Então é uma planta de uma importância gigantesca para a companhia, né? E era literalmente assim, como se eu fosse especialista regional, é como se, não sei, dado o devido grau de comparação, como se pedisse um aluno, não sei, de doutorado, virando professor adjunto para tocar uma disciplina que um professor com pós-doutorado toca. Era um negócio muito acima do que eu acreditava que dava para mim, fiquei morrendo de medo e fui. E aí também contar com as pessoas certas que tem no seu time, confiar nelas, estar próximo delas, até você de alguma forma ir ganhando conhecimento técnico e também a confiança para tocar a sua vaga sem deixar de sempre estar tentando experimentar e de alguma forma inovar, que é parte do motivo pelo qual te colocam lá, né? E não uma pessoa com muito mais experiência. E aí eu coloquei isso aqui também, acho bem legal para público acadêmico falar, que depois de 4, 5 anos de companhia, 4 anos, para ser mais exato, né, quando eu me inscrevi, você começa a sentir falta. Isso vai acontecer com todos vocês que vão embarcar em carreira profissional, você começa a sentir falta de alguma forma do lado acadêmico e ensino. Digo o seguinte, se você não sente falta, é um problema, que significa que você não está auto-aprendendo e você não está, de alguma forma, com aprendizado contínuo durante a sua carreira, que é bom para a companhia também sempre, né, não só por você. E eu, pessoalmente, comecei a sentir falta daquilo, já vem me incomodando. Eu pensava em fazer um MBA fora, em largar a companhia para fazer, e eu acabei encontrando um programa
aí é de logística especificamente, mas é um programa no MIT chamado DCLog, que é um programa de 1 ano, totalmente focado para a logística. Alguns diretores da companhia tinham feito, diretores e vice-presidentes de outra companhia tinham feito, bem difícil de passar, TOEFL, GMAT, tudo, e acabei me inscrevendo e passando ele no ano que vem. Eu estou fazendo ele agora, já estou no metade dele, mais ou menos, é um programa de 1 ano. Janeiro eu vou estar lá, inclusive, atrasou por causa da pandemia, mas janeiro inteiro eu vou ficar lá, ano que vem, em abril, vou para lá de novo. E é legal como assim, isso eu falo, cara, como assim, na Ambev, outras companhias talvez, mas, cara, na Ambev, todos meus diretores, meu chefe direto, me deram um suporte enorme, sabe? Eu, quando fui contar que janeiro, auge do verão, eu ia ter que estar em Boston, eu não ia estar trabalhando, eu ia ter que deixar meus coordenadores tocando, eu sei, cara, esse cara vai falar para mim, desiste. Em que mundo você acha que você pode, auge do verão, janeiro, não tá trabalhando? Tá louco? Ninguém tira férias no verão na Ambev. No geral, claro, pode tirar excepcionalmente, mas no geral não se tira quem é de campo operacional. E, cara, todo mundo me deu um suporte, um apoio gigante na companhia com quem eu falei. Então, isso é bem legal. Você vê numa companhia que você realmente tem um suporte e apoio gigante para você continuar aprendendo, fazendo MBA, fazendo curso. A companhia oferece, o Antônio talvez tenha comentado, o Gustavo aqui nos oferece diversos cursos e parcerias com diversas empresas e órgãos, o próprio INSPE, inclusive, para quem trabalha na companhia, claro, a partir de um certo nível, habilidades diferentes que se mapeia, e a companhia tem uma habilidade que a gente chama lá de lifelong learning, que é, de alguma forma, uma linha de estar sempre tentando ajudar as pessoas da companhia a se reinventar, aprender habilidade diferente, linhas diferentes para se aprender, mas isso vocês vão sentir, qualquer um que vier para a Ambev vai sentir isso durante todo o tempo, o apoio que a companhia dá nisso. E aí eu também estou fazendo MBA no INSPER, então mostra um pouco como que dá para trabalhar na Ambev, dá para fazer coisas de ensino ao mesmo tempo, dá para praticar esporte, dá para ter uma vida paralela, uma qualidade de vida de algum jeito. Isso também eu acho legal demais na companhia, até hoje é um negócio que me enche os olhos de falar assim. Cara, sobre a Ambev, eu não sei quanto que foi apresentado, eu vou contar bem breve, que eu acho que essa parte não precisa de mim para contar, vai estar na internet, mas a história da companhia começa com a Ambev exatamente mais ou menos em 1989, quando o grupo garantia a compra a Brahma, e depois em 99 se funde com a Antártica, formando a Ambev. E aí vai uma série de crescimentos e aquisições, uma parte então de aquisições forte, que chega na companhia atual, a última maior delas é 2016, que é a SAB Miller, e até o grupo grande que a gente tem hoje, que tem, enfim, centenas de países, um grupo enorme, e sempre, na minha opinião, claro, que fez a gente chegar até onde está hoje é a companhia forte, é o nosso gerenciamento rigoroso de custos, sim, isso é muito presente para quem trabalha lá, mas também tem uma parte de senso de dono, umas coisas que estão nos 10 princípios que você vive no dia a dia ativamente, esses 10 princípios, isso é muito presente para quem trabalha na Ambev, senso de dono, questão de gastar a sola de sapato, ir lá e resolver pessoalmente, o fato assim, que a gente é uma empresa bastante informal até, não existe secretário para o gerente de fábrica, sabe? Não existe nem o diretor tem secretário. Se quiser chegar numa sala do diretor, um operador, ir lá falar com ele, pode ir lá falar com ele. Não existe uma informalidade bem grande. A gente entende que isso ajuda a romper ciclos e tomar decisões boas para a companhia. E também o fato que a gente valoriza muito ter gente boa, ter gente com talento, e essas pessoas terem não só a liberdade, como espaço para crescer. Então a gente fala lá de uma forma bem aberta, cara, a melhor coisa que tem é ter alguém abaixo de você que você acha que esse cara vai ser teu chefe daqui a alguns anos, tão bom que ele é. E você vai ajudar ele a ser teu chefe um dia. É a tua missão pessoal. Então, é um negócio que na companhia é muito presente esses princípios e levaram a gente a chegar até onde a gente está um pouco hoje. Mundo Supply, aí sim. O que é uma cervejaria, né? Cervejaria é óbvio onde você produz cerveja. Não só cerveja, como também bebidas alcoólicas mistas, que é Senses, GT, pensar outras aqui, Zodíacos, refrigerante, tudo se produz na cervejaria, Pepsi se produz numa cervejaria, Gatorade se produz numa cervejaria, o refrigeranteiro não produz cerveja, e é literalmente um processo industrial, uma indústria, né, por si só. Então, uma cerveja, vocês, não sei se vocês sabiam isso, mas explicando, uma cerveja, ela leva no mínimo 10 dias para ser pronta, entre o recebimento de malte até a entrega numa garrafa envasada. No caso de uma Skol, de uma Brahma, é 10 dias,
No caso, uma cerveja com tempo de fermentação mais alto, que é o caso da Budweiser, é de 23 dias. Então, é um tempo longo para ser produzido uma cerveja, porque tem uma fase de cozimento, de fermentação longa. Então, passo a passo, uma cerveja com essa, recebe matéria-prima da cerveja todo mundo sabe, lúpulo, água, malte, cevada. Você faz uma seleção, uma limpeza da cerveja num equipamento chamado moega. Você armazena esse líquido, que a gente chama de mosto, que é um líquido bem encorpado mesmo. Não sei se alguém já teve chance de visitar alguma cervejaria. Essa parte é similar, a diferença na Ambev é óbvio, o tamanho do que é feito e, claro, o controle de processos, que é muito grande, são mais de 1000 indicadores de controle de processos. Vai para uma fase de mostura, que é uma fase de ferver, mesmo mosto. Essa parte leva, acho que, em torno de 12 horas. Depois da mostura, vai para uma fase de filtração do mosto, cozinhador, que é uma segunda fase de fervimento, vai para uma fase de resfriamento, vai para a fermentação. Na fermentação e na maturação recebe o fermento. O fermento é como se fosse literalmente um pouco aquele fermento de comida. É uma bactéria viva que faz o processo de crescimento da massa da cerveja e de produção do que é mosto, açúcar em álcool. E essa fase por si só dura 48 horas e vai até a fase de maturação, a fase de fermentação, uma fase que pode durar muito, no caso da Bud, é o que eu falei, leva mais de 10 dias. Na Budweiser, desculpa, a gente acaba usando bastante sigla aqui, vocês me corrijam ou perguntam se tiver alguma que eu usar e ninguém entender. Maturação leva 48 horas. Na maturação também é um processo que a diferença é que a cerveja apenas está, de alguma forma, resfriando e absorvendo outros componentes ali do fermento, já está sem a regeneração do fermento, o fermento já está pronto, mas ela fica durante 48 horas no processo, é filtrada. Após ser filtrada, passa uma nova fase que a gente chama de adega depressão, que fica ali algumas horas, dias no máximo. E aí sim, ela passa por uma linha de packaging, que é uma linha de invase. Tem diversas etapas na linha de invase, tem etapa de pasteurização, tem que é literalmente para garantir a validade da cerveja, tem uma etapa de enchedor, enfim, tem várias etapas. E até ela chegar e ser produzida e ficar no armazém. Aí entra um pouco da minha parte, que é o que eu vou passar alguns slides depois. Mas no armazém ela tem que chegar no cliente, mas para chegar no cliente tem, além da parte do armazém em si, que tem uma parte de carregamento, de estocagem, de produtividade, de controle, de estoque, ela é transportada, e aí na Ambev a gente opera com um modelo que a gente chama de empurrada, em que a frota fixa é nossa. Outras empresas operam com um modelo chamado spot, que se contrata uma frota para levar até a casa do cliente, ou até um ponto de venda, até uma rede revendedora para vender. A gente opera com frota própria, no geral. Também opera com spot, mas no geral 80%, 70%, 80% é frota fixa própria. Eu gerencio uma frota atualmente de 57 caminhões, se eu não me engano. Então, é um pouco isso, e essa frota ela não tem destino exato, ela faz uma espécie de, vai para o centro de distribuição, vai para uma outra fábrica, vai para um CDE, vai para um outro centro de distribuição, para centro de venda, a gente a carrega direto para o cliente também, no processo chamado internalização, então diversas formas de atender. Então a gente leva para centro de distribuição, que são os CDDs, revenda, rede de supermercado, e o modelo que é bem legal hoje, aí eu vou passar um pouco depois, vocês vão ver, que eu chamo de Dark Store, ou UDC. Isso daí, cara, todo mundo aqui, muitos já devem ter pedido em Zé Delivery, e repara que assim, às vezes chega em 20, 30 minutos na tua casa, né? E todo mundo deve ficar pensando, pelo menos eu já fiquei um pouco, quando começou o programa, parava até o entregador de Zé Delivery para perguntar de onde eles vinham, como é que entrega tão rápido na tua casa, né? Como é que o Rappi faz para entregar aquela entrega de 10 minutos na tua casa? Cara, existe um modelo chamado Dark Stores UDC, que são pontos de atendimento ao longo da cidade, que são pequenos, tem muitos produtos diferentes e pouquíssimo estoque de cada produto. E a entrega com moto, a entrega é com um negócio chamado tuk-tuk, que é um tipo de moto grande, com van, com bicicleta, a pé, depende muito. Mas essa é uma forma como se faz, e obviamente tem um investimento grande para conseguir fazer isso bem feito, né? Cara, então, acho que eu passei um pouco do supply. E aí nossa cervejaria, e aí para ter noção, mas isso eu não vou entrar tão no detalhe, porque é só a cervejaria, não é a Ambev. A cervejaria é de 800 pessoas, a gente tem 12 estagiários superiores, o Antônio é um deles, tem uma área chamada Processo Cerveja, onde produz cerveja,
tem a minha área, que é da logística, a gente tem uma área de produção, a gente tem o nosso volume de produção, cada hecto que está aqui, HL, são 100 litros, então a gente é uma cervejaria que produz, esse ano vai dar quase 8 milhões, se eu não me engano, 8 milhões de litros de cerveja por ano, e as linhas de packaging. E aí tem diversos, chama de SK1, né, tipo de produto que a gente produz, tem aqui a Beats, toda a família Beats, Antártica, Brahma, Skol Original, Colorado, Patagônia, Boêmia, enfim, bastante coisa. Cara, como logística, aí sim, são 7h28, então tá, tem mais 10 minutos aqui, vou falar de logística, a gente para responder perguntas. Propósito da logística, isso é uma apresentação institucional também do nosso vice-presidente, que é o Paulo André Zarma. A nossa visão, né, é conectar as pessoas para um mundo melhor, tal qual a companhia, e a gente tem tudo se voltado em pessoas, eu falei muito sobre pessoas aqui na apresentação, a importância de pessoas, a parte digital, então toda a logística de toda a companhia tem se digitalizado bastante, a gente não é exceção, uma parte de cliente, de encantar o cliente, de alguma forma. Então a gente fala de uma logística inteligente, sustentável, digital, que quer encantar cliente. A estratégia a gente usa muito agora na companhia, um modelo chamado OKRs, eu não sei se vocês têm familiaridade na faculdade com ele, mas é a metodologia de gestão que quem começou e usa há muitos anos é a Google, e a companhia começou a usar esse ano muito, é uma espécie de metodologia ágil, mas não tipo Scrum, é uma metodologia trimestral, a gente antes usava alguns modelos anuais, tem funcionado muito bem para a gente esse ano. Então, o que é o sonho da logística? O sonho da logística é o cliente, vamos imaginar que esse aqui é o cliente, ele pede 9 da noite uma cerveja porque está num dia de jogo, de Fla-Flu, não sei, e começou a faltar a original 600, o pessoal está pedindo. Ele pede essa cerveja às 9 da noite e, cara, no modelo original tradicional, ele não ia receber essa cerveja na própria noite dele. Não ia ter como ela ser entregue na própria noite, ele ia ter que chegar no dia seguinte, pedir ao vendedor dele que entregasse, entregar talvez 2, 3 dias depois, ele ia ter que acertar mais ou menos quanto que tem de demanda para ele poder pedir, e ele ia depender também de quanto que ele tem de dinheiro, né? Se ele não tivesse que pagar, ele ia mais ou menos torcer para não faltar. Ele pede 9 da noite. Quando ele pede 9 da noite, através do programa chamado BEES, que é de pedir cerveja e pode pedir outras coisas, pode pedir amendoim se ele quiser, é uma solução integrada para o cliente, isso está ficando muito comum em muitas empresas. Existe uma área da Ambev chamada Log Tower, que fica no Jaguariúna, que tem que de alguma forma tem uma rede de distribuição, de frota, de visualização de toda a frota do Brasil, de todo o carregamento do Brasil, do estoque das cervejas de CDDs, que tem que fazer, entregar para esse cara em no máximo meia hora o produto dele. O que acontece? Sai pedido, o pedido vai direto para um centro, se não um centro de distribuição, se não for prototype, mas que eu chamei de UDC ou Dark Store, e essa UDC ou Dark Store faz a entrega para ele, tem que entregar e fazer 25 minutos. Como é que você consegue fazer isso tudo? Claro que com muita digitalização e muita informação de dados, informação em tempo real. Então você tem que ter o estoque do pit stop, que é uma UDC que é perto do cara. Se não tiver, você tem que carregar de um centro de distribuição. Mas, cara, centro de distribuição não tem. O que você faz? Deixa faltar no dia seguinte? Não. Você carrega direto da fábrica pro pit stop ou para um bar direto para casa dele, para o bar, para um mini supermercado. A gente em Jacareí faz muito isso. A gente carrega direto para pontos de venda, que são pequenas redes. Leva um caminhão para lá, faço uns 15 pedidos por dia atualmente disso, entrego direto para o ponto de venda para atender ele. Isso tudo tem que estar em sistema, tem que estar informação em tempo real, tem que estar informação que vai chegar para o vendedor poder saber que horas ele vai atender e não deixar faltar cerveja. Então, eu falei aqui, bem resumido, mas tem diversas plataformas digitais para você conseguir fazer isso. Tem o BEES, que é a qualquer hora, em qualquer lugar. A pessoa tem que pedir, novamente, ela não vai pedir só cerveja, eu não posso deixar. Se eu quiser crescer como empresa conectada aos meus consumidores, tem que entregar cerveja, tem que entregar amendoim, tem que entregar gelo, tem que entregar carvão se for um churrasco, eu tenho que conseguir entregar tudo para ele. Então a gente trabalha com um conceito chamado Marketplace agora. Nosso centro de distribuição, eles entregam. Você tem noção, entrega até, outro dia eu vi leite ninho, sabe? A gente está entregando o que o nosso consumidor precisa. O importante é ajudar ele se a gente quiser crescer junto dele e fazer ele crescer. O modelo tradicional é um modelo de a gente forçar a pessoa a vender muito, agora é um modelo que a gente trabalha junto do consumidor, tentando fazer ele não só vender muito, como vender bem e fazer o negócio dele crescer de forma orgânica e sustentável.
E aí a gente tem aqui o Zé Delivery, a gente tem diversas plataformas, a gente quer que tudo que seja feito seja feito rápido. Então a gente tem o Biz Deliver, tem o Biz, a gente quer que tenha informação em tempo real, com Data Lake, com transmissão de dados em tempo real para tomada de decisão. Então tem o Log Tower, que é para tomada de decisão. A gente tinha um sistema chamado SAP, que é um sistema da Oracle comum, que muitas empresas usam, que é lento. A gente está migrando para um programa chamado Zeus. A gente quer que lower lead time, ou seja, seja entrega rápido. Então, para isso, a gente tem a Log Tower, para a gente já tem um sistema chamado WMS, que a gente desenvolve, e tudo isso faz parte de uma solução digital para poder entregar rápido aos clientes e fazer eles crescerem. Assim, como logística, tentei resumir bastante o que a gente faz e para onde a gente está entregando e como que a gente está fazendo, entregando e crescendo, mas, cara, uma coisa que eu posso, antes de qualquer pergunta, deixar claro, mostrar a logística hoje da Ambev é completamente diferente da logística de 2, 3 anos atrás, a missão é diferente, o que a gente se propõe é completamente diferente, e o profissional que a gente também quer do futuro é diferente, é um cara, que, assim, como eu vejo, né, eu acho que é uma pessoa que tem que conhecer bastante de dados. Então, vocês que estão na faculdade, cara, isso é uma coisa que eu posso dizer que é importante, apesar, vocês estão aí falando, pô, é chato, mas, cara, estatística, programação, todo esse tipo de matéria e conteúdo, acredite ou não, vai ser útil em alguns momentos, passos da carreira mesmo, não sendo acadêmico, trabalhando em carreira privada. Eu, cara, com 5 anos de companhia, gerente, estou reaprendendo a programar em Python, para vocês terem noção. Então, tem as coisas assim que você começa a ver que vai ficando importante da forma como as logísticas estão crescendo. É uma logística muito mais digitalizada e muito menos uma logística manual de carregamento e de campo, é uma coisa que está ficando muito mais digital. E a gente também está interessado sempre em estar conectado, de alguma forma a gente ser o responsável pela transformação, conectando todo mundo. Então, tem uma parte de alinhamento muito com o cliente, uma parte de fazer marketplace, uma parte de fazer uma solução integrada, e eu acho que é isso que vai levar a Ambev, a logística da Ambev, muitos anos para frente, seguir crescendo e ajudando a companhia na nossa missão de dobrar a cada 5 anos. Cara, Antônio, é isso, acho que da minha parte. E aí fica também, deixo aqui, cara, não só meu agradecimento de estar aqui, mas também meu convite, LinkedIn, quem quiser adicionar, mandar mensagem, dica, processo seletivo, qualquer coisa pode mandar que eu vou responder com o maior prazer. E, cara, fico, acho que agora à disposição para tirar dúvidas. Beleza? Deixa eu parar a apresentação. Boa. Pedro, nós temos o nosso site de perguntas, onde o pessoal pode entrar e fazer as perguntas anonimamente. Daí nós já estamos com algumas perguntas lá e eu vou fazer para você, mas caso alguém queira fazer alguma pergunta por aqui ou ligar o microfone, fica à vontade. Maravilha, pode mandar. Ok, vou começar aqui. O que você recomenda que façamos ainda durante a faculdade para termos mais sucesso quando formos fazer processos seletivos? Cara, uma boa pergunta. Acho que mudou, né? Muitos anos para cá. Eu lembro assim, cara, meu exemplo pessoal, assim, durante a faculdade eu sempre busquei fazer o máximo de coisa possível. Isso um pouco, meus pais eram acadêmicos, então eles eram professores na FRJ, não tinha muito aquela coisa, cara, faço o máximo que dá para aproveitar de faculdade. Então fiz monitoria, estágio, iniciação científica. Eu lembro quando eu cheguei na entrevista final com o Zagman, que é o vice-presidente, parecia que eu estava, sei lá, lendo o meu currículo para ele, sabe? Não, eu fiz 2 anos de iniciação científica, 1 ano e meio. E outro dia eu fui fazer uma entrevista, eu fui ver uma entrevista e um dos garotos foi fazer uma das pessoas que foi de uma faculdade listar fez igualzinho eu fazia 5 anos atrás. E, cara, foi um negócio que para mim eu fiquei, nossa, sem graça, não atrai ouvir isso, eu não tô ouvindo nada de diferente. E aí, de uma outra forma, alguns candidatos só falaram sobre projetos sociais que participaram, e não só contaram, mas contaram o impacto que tiveram no projeto social que participaram. Um outro, ele é o atual estagiário lá da logística, ele foi líder de... Como é que é o nome? Cara, me faltou... De grupo acadêmico, não, né? Cara, Diretório acadêmico, obrigado. Foi líder de diretório acadêmico durante a faculdade, ele contou a experiência dele tentando organizar uma festa
E foi um negócio para mim que na hora eu falei, pô, que legal, cara. O cara tentou organizar uma festa, de dificuldades e perrengues que ele passou, ele gerenciar. Eu falei, cara, esse cara na hora, eu olhei e falei, cara, eu quero ele para logística. O cara tem um perfil de logística, sabe? Então, acho que assim, uma dica sempre é válido, cara, durante a faculdade, estar fazendo atividades diferentes. Isso acompanha, qualquer pessoa seletivo vai observar muito o que você faz de diferente na faculdade. E aí não tem regra, vale monitoria, vale iniciação científica, vale projeto social, vale estágio. Claro que o estágio conta bastante também, se for um estágio que você fez alguma coisa impactante. Mas acho que, de alguma forma, quando tiver no processo seletivo em si, principalmente nas últimas etapas, foca bastante no que a gente chama lá de storytelling, sabe? Conta o que você for contar, conta a verdade, mas conta com impacto o que fez, sabe? O que você gerou de impacto no negócio que você fez, como é que você mexeu com as pessoas de alguma forma, como é que você mexeu com o resultado do que você tentou fazer. Não conta muito, acho que o modelo de sair contando o currículo é um modelo que de alguma forma está caindo agora nos processos seletivos. A gente está muito mais interessado em pessoas que fazem coisas diferentes, pessoas que pensam diferente, e ainda vale muito a faculdade de onde você se forma, sempre vai valer, mas está focado muito mais no que você fez, se você entregou de alguma forma diferente, sabe? Acho que esse exemplo do Gabriel, o estagiário que tá lá comigo, mostra bastante isso, tá? Acho que é uma dica que eu daria. E aí eu falei de conhecimento de faculdade, assim, não é para o processo seletivo especificamente, mas vocês vão ver que as empresas, no geral, cara, estão sentindo muita falta na logística idem, de pessoal que conheça, saiba mexer com dados, pessoal que saiba mexer com programação. É um gap gigantesco, assim. A gente não consegue contratar hoje, literalmente, sabe? Então, eu não acho que você precisa ser mega programador ou mega estatístico, mas aí você tem que ter um conhecimento básico e saber mostrar isso em uma entrevista. Ninguém vai saber te perguntar tecnicamente, geralmente, muito, mas com certeza vai chamar a atenção das pessoas que você tem conhecimento já básico sobre o assunto, então já anda um pouco na frente dos que não têm. Essas seriam minhas 2 dicas gerais. Tem pergunta aqui no chat, mas vamos terminar com as anônimas que você me passar e a gente migra para as do chat. Show. Como engenheiro civil, qual o melhor caminho para se especializar em logística? Boa também. Para se especializar em logística, acho que não tem uma formação exata. Eu acho que de alguma forma a produção ajuda, sim, porque você já tem mais contato desde a faculdade, mas tem de todas as áreas. Não acho que é causa, mas boa parte, pelo menos dos diretores, das pessoas que eu conheço da logística atual, são engenheiros civis. Então, de alguma forma, tem alguma relação. Acho que a parte de liderança da engenharia civil ajuda, sabe? Você já está gerenciando uma obra, a parte de entrega, de materiais. Cara, a dica que eu daria, assim, acho que você não precisa se especializar em logística antes de entrar numa companhia, sabe? Acho que você precisa ter, de alguma forma, se você achar que durante a faculdade você quer trabalhar nessa área, tente um estágio na área. Se você não conseguir esse estágio, eu não acho que durante um processo, ainda mais está contratando recém-contratado, eu não acho que o entrevistador, a empresa vai pesar tanto esse cara ter tido experiência em logística, se a expectativa dela for contratar um recém-formado. Eu realmente não acho, assim, eu pessoalmente entrevisto a pessoa ter tido contato com logística, já com produção com civil, eu estou muito mais interessado se a pessoa tem talento, se a pessoa parece ter talento, ela parece pensar diferente, ela parece ser uma pessoa boa por si só, do que a formação, complementação em logística. Acho que isso é um pouco diferente das outras áreas, inclusive, tá? Então a pergunta é boa também. Acho que para outros mercados já faz diferença, mas para a logística em si só não, cara. Acho que não precisa ter feito um curso em logística ou algo do tipo. Ô Pedro, se me permitir aí falar sobre isso também, a gente tem um exemplo seu aí, de engenheiro civil que hoje está na área de logística, e o palestrante passado, né, o Gustavo, ele, engenharia química e fez a carreira toda em atração de talentos. Então, acho que é uma companhia realmente que ela vai olhar seu currículo, Sim. ok, mas não se prendam nisso para qual vai ser o seu futuro dentro dela, né? É isso, exato. Na Ambev, no geral, a gente está interessado em gente boa, tem engenheiro trabalhando
com marketing, literalmente, não deve, e tem o oposto também, a gente está interessado em gente boa, e o restante vai se moldando um pouco. É claro que numa indústria, no geral, é mais engenheiro, numa fábrica da Ambev. Boa. Próxima. Mais uma pergunta. Quais seriam as possíveis áreas de atuação de um engenheiro civil dentro da Ambev? Boa. Acho que respondi um pouco na anterior, mas todas. Literalmente todas, cara. Sério. Acho que o Adjair, né, Antônio? O Adjair é meu chefe. Ele é engenheiro, ele é gerente industrial da cervejaria. Se eu não me engano, ele é engenheiro civil. Então, muitos anos atrás. Mas não tem... engenheiro civil na Ambev é engenheiro. Pode, dentro de uma indústria, trabalhar em qualquer área, cara. Literalmente qualquer área. Não acho que tem uma área específica. Pode ser que faça um processo seletivo e você se surpreenda aonde querem te colocar. Claro que se a pessoa tiver alguma inclinação a uma área específica aonde eu queira trabalhar, ela pode tentar indicar no processo. Eu tive a sorte talvez entre aspas, que me perguntaram, eu falei, se você pudesse ir para alguma, onde é que você iria? E eu acho que eu falei, a logística ou industrial. E acabei indo para logística, mas não tem muito regra, de qualquer área podem te colocar como engenheiro civil dentro da Ambev, com certeza qualquer área dentro do industrial, isso eu posso dizer assim, afirmando. Na logística ou no industrial você pode ir. Outras áreas como marketing da vida, eu já acho que é um pouco mais distante, já é mais difícil ir. Pode acontecer, mas acho bem mais difícil. Legal. Última pergunta aqui do nosso site. Você citou que assumiu cargos em áreas que não era totalmente familiarizado. Como foi seu processo de aprendizado? A empresa forneceu treinamentos ou você teve que aprender por conta própria? É uma excelente pergunta. No começo, quando você acaba de entrar no cargo de liderança de uma área, assim, na logística da Ambev hoje, por exemplo, eu tenho 5 áreas atualmente abaixo de mim. Tenho planejamento, tenho transportes, tenho armazém, controle e qualidade. E, sinceramente, a minha fortaleza, assim, o que eu conheço muito é armazém. As outras áreas eu conheço. E eu tive que aprender aos poucos. No começo, você tem que se ancorar um pouco. Se você tem gente boa lá abaixo de você, você tem que se ancorar um pouco nela mesmo. Tem que dar o suporte necessário à pessoa, o peso, o apoio que ela precisa, principalmente em partes ligadas a corporativo, que à medida que você vai crescendo, vai ficando cada vez mais importante. Relações com o corporativo e tomada de decisões muito mais estratégicas do que embaixo. Só que no começo é assim, só que você não sobrevive a longo prazo se você não aprender tecnicamente um pouco de todas as áreas que você está abaixo. Você nunca vai conhecer tanto quanto a pessoa que está abaixo de você. Mas você tem que ir aprendendo. Eu tive uma experiência recente que mostra bastante isso, que eu fiquei agora 20 dias gerente de fábrica da cervejaria. Meu gestor tirou férias de 20 dias e me colocou de gerente de fábrica. E eu não entendo nada de, sabe, utilidades, áreas frias, áreas quentes, eu não entendo detalhe disso, eu tenho uma noção muito geral. E no começo você fica perdido, né? Porque acontecem os problemas e eu não sei como resolver por que a filtração 4 está com CO2 mais alto e eu tenho que reduzir a pressão de O2 naquele tanque exato. Eu não entendo disso tecnicamente. Como é que você faz, cara? Você ancora nas pessoas que conhecem, entendem e saiba fazer as perguntas certas. E aí um resumo geral é perguntar como, por que, quando. Sabe? Essas 3 perguntas te ajudam muito. A parte de gestão. E a parte de gestão é muito forte no supply. Um sistema de padronização que a gente chama de VPO. Então, se você souber bem pela gestão, você acaba facilitando muito esse processo. Você sabe fazer as perguntas certas às pessoas e o que você precisa delas. E mesmo que você não conheça muito tecnicamente no início, você consegue andar com as próprias pernas. Depois, aos poucos, você tem que ir aprendendo. Aí, segunda parte, a empresa te dá algum suporte para aprender? Cara, isso especificamente não. Agora, a gente tem um conjunto de padrões no supply que se chama o próprio VPO, que estão disponíveis. E uma coisa que eu fiz muito é pegar esses padrões e ler. Literalmente, pegar padrão e ler de cabo a rabo, assim, 30 páginas, e aprender o que eu faço em tal situação exata que está no padrão. Então, você vai aprendendo um pouco pela referência bibliográfica como que você tem que se comportar, como que funciona exato cada coisa. E aí, aos poucos, uma parte de campo, uma coisa que aos poucos vai pegando a própria função. Mas eu tenho certeza, assim, no início é difícil, mas você tem que aprender tecnicamente aos poucos para conseguir bem, aonde estiver. Curiosidade à parte, perguntaram se eu podia o presidente da empresa, porque ele veio de financeiro. E hoje ele é presidente da empresa, olha muito marketing e venda. Perguntaram a ele, cara, como é que você
toma as decisões, ele mesmo responde, eu conheço muito de financeiro, eu conheço de estratégia de portfólio de produto, eu conheço de indicadores financeiros, essa parte de marketing de vendas eu ainda estou aprendendo. E aí o Coutinho, ele falou de vice-presidente, né? Os vice-presidentes me ajudam aqui muito, porque eu ainda estou aprendendo, eu tenho que ficar perguntando a eles. Então, acontece em qualquer nível da empresa, vai acontecer. Eu vou, para fechar os últimos 10 minutos, vou ver o que tem de pergunta aqui. Formulário de NPS, ok, tem uma dúvida, estamos caminhando. Tá bom, pergunta do André, eu posso estar errando seu nome, Weiger, eu acho. Qual você acha que é o melhor meio para desenvolver habilidades ligadas a conhecimento técnico, estatística, cursos por fora da faculdade? Olha, acho que depende muito do período, né? Acho que, cara, olha, dá meu exemplo também, assim, eu, por exemplo, eu não gostava de programação na faculdade, era medroso mesmo com programação, eu lembro que fiz lá a computação 1, tinha a computação 2 que eu fugia, era optativo, não queria fazer, e aí depois você, de alguma forma, tem que, se tivesse me dito a dica, eu teria fácil. Talvez eu tivesse escolhido um professor não tão difícil, para também não correr risco de reprovar com essa decisão, mas eu teria feito. Eu acho que você tem que estar fazendo as disciplinas que tem na faculdade, obrigatórias, claro, tentando aprender o máximo. De alguma forma, tente pegar uma optativa que faça sentido para isso, não precisa ser mega acadêmica, técnica, mas, sabe, aqueles professores que eu lembro da faculdade que davam muito bem dado a parte básica e interessados em coisas aplicadas mesmo, não tão acadêmicas. E aí, talvez, e aí de alguma forma tentar, sabe, tá exercendo, né? Eu lembro que no meu último ano de faculdade os trabalhos já eram mais voltados à parte prática, aplicada, com software, e, pô, eu lembro, assim, últimos 2 anos você está estagiando, você está sem tempo, eu via muita gente que, sabe, ficava só copiando o trabalho, não tentando fazer realmente, e eu com certeza, olhando isso hoje, eu vejo que, cara, o teu futuro é importante, sabe, você está tentando aplicar e aprender junto, que vai te ajudar nos primeiros 2 anos de empresa, e muita coisa você vai aprender depois também mesmo, vai ter que voltar atrás quando você estiver trabalhando, tentar reaprender, e faz parte, sabe? Vai depender muito de onde você estiver trabalhando. Beleza? Mais alguma pergunta? Acho que as perguntas foram muito boas, no geral, e difíceis de responder também. Saiu com algumas reflexões aqui. Com certeza depois vou comentar com o gerente também. Bem legal, e refletir até nos próximos processos seletivos que eu participar aí como avaliador pela Ambev. É isso, tá bom? Acho que não havendo mais perguntas, a gente pode encerrar. Então, agora, oficialmente encerrando o evento de hoje, gostaria de agradecer novamente a presença de todos aqueles que se mantiveram conectados durante o curso, agradecer a toda a comissão organizadora e, claro, agradecer ao Gustavo e ao Pedro pela disposição e atenção dada para ministrar esse curso. Antes de despedir, gostaria de passar a palavra para o ministrante, Pedro, caso queira dizer suas últimas palavras, o que achou do curso, como foi para ele. Não, agradecer aí de novo a oportunidade, fico à disposição, próximos eventos que tiverem, tanto aqui como em São Carlos como em outras, e falar que, cara, já tive no lugar de vocês não muito tempo, 5 anos atrás, e vocês vão ver que é uma fase muito importante da vida, daqui a pouco estão fazendo processos seletivos, e com certeza, no geral, façam o que faz mais sentido para vocês acham que vai deixar mais felizes e não se prendam muito aonde eu posso ganhar mais, aonde parece fazer mais sentido, façam o que vocês se sintam mais confortáveis, vocês gostam mais de fazer, que vocês vão ver até que o processo seletivo fica muito mais fácil, quando você tem aptidão e parece gostar e está sonhando trabalhar no lugar onde você está querendo ir. De alguma forma eu me encontrei na Ambev desde esse tempo que eu estou, desde esses últimos 5 anos que eu tenho estado aqui, então também fico à disposição para processos seletivos, quem precisar de alguma ajuda, só mandar mensagem pelo LinkedIn, se comunicar, que eu vou ter o maior prazer em ajudar. A gente agradece muito a sua presença, agradecer também ao Antônio, que fez o contato para a gente, e o formulário de feedback já está disponível no chat, é muito importante que vocês respondam para que sempre a gente possa melhorar cada vez mais. Muito obrigado a todos, agora às 19 horas teremos a palestra Soluções com Geossintéticos com a Ober, conto com a participação de todos vocês, uma boa noite.